Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Gamescare. Hoje, com a presença cuti-cuti, a presença maravilhosa, a presença majestosa do mestre inigualável, mestre Michelas, e o incrível, inenarrável, inoxidável, invulnerável Junião. Eu sou o Marcel. O que nós vamos conversar hoje, cavaleiros? Como é que vocês estão? E aí, galera? Já vou começar pedindo desculpa, porque tô um pouquinho rouco aqui, friozinho aqui em São Paulo. Então peço desculpas, mas tirando isso aí, tá tudo em riba. Saudações, senhoras e senhores. Um prazer estar aqui com mais um episódio do podcast da Gamescare. E hoje a gente vai falar, Marcel, sobre essa questão de gêneros de jogos, né? Que era uma coisa que, pra quem é das antigas que nem a gente, quem é tiozão que nem a gente, era uma situação deveras mais simples do que acontece hoje em dia. Então vamos bater um papo aí sobre como classificar os jogos, como que era nos antigamente e como tá nos atualmente, meu querido. Como é que ficou com o tempo? Porque uma coisa boa de participar do podcast da Gamescare é que eu sei que vocês tiveram as mesmas experiências comigo. Então a gente ia na locadora. Vocês lembram as caixas japonesas do Mega Drive? Ela tinha um símbolozinho, assim, quando era RPG era um leãozinho, né? Quando era beat'em up era umas mãos cruzadas, com símbolo de nuvenzinha de pancada. Era fácil da gente saber mais ou menos o que a gente tava levando pra casa, mesmo que a capa fosse completamente mentirosa, porque tinha umas capas de Mega Drive japonesa que elas eram muito mentirosas, né? Você olha, por exemplo, a capa de Stormlord, tem um velho malhado, assim, você fala assim, nossa, esse jogo vai ser bom pra caramba. Aí você leva pra casa e é Stormlord. Não, se você for entrar nessa pira aí, a gente tem que começar, eu acho, no Atari, né, cara? Porque o Atari, ele basicamente era um videogame que você jogava com quadradinhos coloridos e as artes dos jogos eram um negócio, assim, incrível, né? E eu fiquei sabendo aí, há não muito tempo, que os caras que desenhavam as artes dos jogos de Atari, eles nem sequer tinham contato com o jogo, né? Alguém falava pra eles a ideia do que ia vir a ser o jogo e eles faziam uma arte em cima, então... Se você tá reclamando do Mega Drive, acho que a gente podia puxar isso aí desde o Atari, né? Um dia nós teremos que fazer um podcast só de capas aqui na Gamescare. Inclusive, o pessoal que desenhava essas capas, na maioria das vezes, eram as galeras que desenhavam os posters de filme. Vocês se lembram disso? Que os posters de filme eram desenhados. Não é que não tinha foto, né? Mas eram desenhados, não eram fotografias. E isso que o Junião falou é a mais pura verdade. Às vezes o cara nem assistiu o filme, não sabia de nada, e aí, tipo, o cara passava uma ideia lá, é o Harrison Ford, assim, 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 e ele faz isso, e o cara ia lá e desenhava uma capa lá. E às vezes os posters tinham fotos, as fotos eram muito ruins, as fotos de produção, nas laterais, né? Então o meio do pôster era tipo um desenho, e aí tinha uns quadradinhos com as fotos assim do lado, assim, pra tipo dizer, né? Eu lembro que inclusive o pôster do Terminator 1 era muito chamativo porque ela era uma fotona mesmo do Schwarzenegger, uma pistolona assim, né? Eu acho que é um desenho uma cara aquilo lá, hein? assustada. É um desenho aqui? Eu acho que é, cara. Ah, rapaz! Que os artistas eram muito tops. Nossa, era tipo muito Alex Ross. Olha o desenho do primeiro Indiana Jones, o pôster, cara, é incrível. Parece uma foto, mas não é, né? Um desenho ali. E uma outra curiosidade, nem era porque a foto não tinha resolução naquela época pra fazer isso, porque o filme, né, de foto tem uma resolução assim gigantesca, dá pra fazer um filme em 4K com uma película. Pode ser que na época não tinha tecnologia pra revelar a foto naquele tamanho. Mas o fotolito tem uma resolução gigantesca. Você diz a película do filme mesmo. Isso, é. Tanto que os clipes que foram filmados, né, em 35 ou 75mm, quando são restaurados para você colocar no YouTube hoje em dia, eles ficam em 4K maravilhosos, eles ficam verdadeiramente incríveis. Assim. Fica. É lógico que as câmeras daquela época não tinham a tecnologia que nem tem hoje, de captar luz e etc, né? Tem várias limitações. Mas a resolução já existia, né? Já era possível naquela época lá você pegar um filme e fazer uma resolução assim bem maior do que foi usado realmente no filme. Porque assim, tinha a película que eles filmavam e tinha a película do filme, downgrade. Né? Já tinha um downgrade mesmo. É tipo uma fita de videocassete. Fita de videocassete tem resolução altíssima? Não. Mas a película onde era filmado o filme mesmo, né, que eram várias fotinhos sequenciais, ali daria para extrair uma resolução. É lógico que naquela época não tinha resolução, era outros parâmetros, mas hoje daria para extrair uma resolução bem alta, desde que a película do filme original ainda esteja disponível, né? Agora, se só tem disponível lá a versão que foi pro cinema, a versão que foi pra TV, aí ferrou. Tem um cara, eu não vou lembrar agora qual canal, que ele fez um vídeo
curto muito interessante sobre isso, em que ele coloca que você tem, por exemplo, material do Queen, que foi gravado em 75mm, e então você coloca em 4K hoje, fica absolutamente espetacular, fica de cair o queixo. E você tem material que foi criado muito mais recente, Smash Mouth, por exemplo, mas que foi já gravado com fita VHS, né? Com qualidade 480p. Então, aí... assim, não dá, você não consegue fazer milagre. Mesmo usando IA, você tem um limite para como melhor você consegue tornar aquilo sem começar a criar artefatos na imagem, né? Então, é interessante que a gente vai ter qualidades melhores com algumas coisas gravadas na década de 70 e no começo da década de 80 do que com coisas gravadas tipo em 2004. Nunca subestime a tecnologia analógica. A tecnologia analógica é espetacular. Porém, a gente ia lá alugar o jogo. Os jogos eram separados por tipo. Inclusive as revistas separavam os jogos pra gente por tipo, né? As revistas falavam assim, puzzle, RPG, adventure, point and click. Os jogos eram bem definidinhos ali, né? Como que ele era, qual que era o estilo dele, né? É isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, até me emocionei, antes a gente tem que dar as dicas pro pessoal. O que cada um está jogando. Nesse tempo aí, Junião, que a gente gravou o podcast, qual que é a dica aí pro pessoal? Qual que é a boa? Eu acho que da última vez que a gente conversou, eu ainda tava no vício doido de Elden Ring. Eu dei um tempo de Elden Ring depois que eu fiz o troféu da platina. Eu não sou desses que platina um jogo e depois nunca mais encosta. Eu pretendo ainda jogar Elden Ring outras vezes, inclusive quando eu tiver a oportunidade de comprar ele no Xbox, vou fazê-lo, para jogar tudo de novo. Mas assim, eu dei um tempo de Elden Ring e aí eu consegui fazer algumas coisas. Consegui assistir coisas, consegui jogar coisas. Duas coisas que eu assisti agora que eu tô com acesso ao serviço de stream do Camundongo foi o livro de Boba Fett, que eu achei até que legalzinho, e o Cavaleiro da Lua, que é uma brisa absurda aquele seriado, cara. Tipo assim, eu e a Larissa a gente assistiu em, assim, 2 sentadas, tipo, foi, sei lá, um final de semana, né? Acho legal, não consigo dizer se é um seriado fiel ao quadrinho ou não, porque eu não conheço quadrinho nenhum, né? Mas é um seriado, assim, interessante, ele me surpreendeu em muitas coisas, e sei lá, se você tem aí o serviço do Camundongo, vale a pena dar uma experimentada. Nesse meio tempo eu consegui zerar um jogo, que é um jogo que tá no Game Pass, que eu recomendo pra todo mundo, que chama Track to Yomi, que é um jogo de samurai, estilo filme do Akira Kurosawa, em preto e branco, muito legal, muito legal. É um gameplay assim, que te envolve, ele te prende, ele tem uma média de 6, 7 horas a campanha, e eu joguei em 2 vezes. A primeira jogada eu fui até o tutorial, um pouquinho depois, joguei 1 hora e pouquinho, e aí no outro dia eu joguei 5 horas seguidas do jogo até zerar. É um baita de um jogo aí, recomendo aí pra quem tem o Game Pass e pra quem não tem também. O jogo tá disponível pra PlayStation e também pra PC. E aí tô jogando meus jogos da semana, né? Dia de segunda eu jogo Bravely Default 2 no Switch. Terça-feira eu jogo Shining Force 3 Cenário 1 no Saturn. Quarta-feira eu jogo Joana Dark no PSP. Quinta-feira eu jogo 3D Dot Game Heroes no PlayStation 3. E na sexta eu jogo a campanha de Gears of War 5. Tô gostando. Caraca, mano, olha isso, cara. Que agenda. Fora os jogos que eu jogo de vez em quando. É porque eu tenho a agenda de lives, né? A gente faz as lives todos os dias na roxinha aí. Ficou o convite aí pra quem tá ouvindo a gente. Todo dia na roxa, né? A gente tá lá umas 4 da tarde, 4h30. E fica o convite aí pra todo mundo. Tô jogando esses jogos aí, cara. E joguei um pouco de Quackshot, que é um jogo também que eu nunca zerei, mas esse ano eu vou zerar Quackshot. O senhor nunca zerou Quackshot? Eu nunca zerei. O senhor vai amar, é maravilhoso. Quando eu aluguei esse jogo há muitos anos atrás, eu fui até longe. Eu lembro que eu consegui pegar até o desentupidor verde, né, que acho que é o último upgrade que você faz dele. Mas o jogo, naquela altura, ele tava em japonês e eu não tava entendendo absolutamente nada. Jogando o jogo agora, em inglês bonitinho, sabendo o que os personagens estão falando, os diálogos, tudo, é outra experiência. Então é um jogo que, apesar de eu ter chegado longe nos antigamente, quando eu era criança, eu tinha alugado o jogo, como ele tava em japonês, eu não entendia nada. Tipo assim, eu jogava na sorte, né? Mas desse ano não passa, vou zerar Quackshot. Parabéns, que exemplo. Que dicas, ó. Parabéns, viu, Junião? Valeu, queridão. A minha agenda é assim, segunda-feira, chega em casa, janta, toma banho e dorme. Na terça-feira, dorme, depois acorda, toma banho e janta. E depois dorme de novo. É assim que eu vou mesclando, pra ficar todo dia uma experiência diferente, né? Não pode ficar... A diferença é que eu não tenho um bebê em casa, né? Não pode ser aquela mesma coisa, né? Você janta, toma banho e dorme. Você tem que variar a ordem desses 3 elementos em algum momento, né? Exato. Mas se eu tivesse um bebezinho pequeno em casa, eu não teria a menor condição de estar nessa rotina, cara. Não dá. Mas aproveitando, então, vou falar o que eu tô jogando. Adivinhe, Elden Ring ainda. Como vocês sabem, eu sou meio lento, mas olha,
Eu já terminei o jogo. No último podcast ainda não tinha terminado, tava falando. Agora eu já tô com quase 140 horas, Junião. Ou mais até. Caramba, é um jogo que é viciante demais, cara. Level 220. Deu que eu terminei o jogo e faltou, 3 troféus pra platinar. Um, de pegar cinzas lendárias, faltava uma cinza lendária. E os outros 2 de 2 finais, né? Que teria que fazer. Então eu comecei um Game Plus. E aí vou fazer esses 2 finais aí e já era, platinou. Então assim, olha, eu platinei um jogo, vai ser o primeiro jogo que eu platino na minha vida, porque eu não tenho paciência de ficar correndo atrás dessas coisas, eu acho legal tudo mais, mas não é pra mim. Mas eu joguei tanto, eu gostei tanto do jogo, eu quis explorar tanto que eu acabei quase pegando todos os troféus aí numa paulada só, né? Então, adorei o jogo, sensacional. O final é uma porcaria, mas o jogo é muito bom. Ah, não, pera lá. Você fez o final da quest da Honey, né? É, eu fiz o final da casa da Honey, mas eu já vi mais 2 ou 3 finais, que eu terminei com um amigo, ajudando ele. Não, tudo bem, você não fez o da loucura, do fogo da loucura ainda não. Não, ainda não. Esse é o melhor, esse você vai gostar desse. Ah, legal, vou fazer então. Mas que jogo extraordinário, que jogo maravilhoso, adorei. Aí agora o jogo terminou, agora fica naquele hiato, né? Que nem quando eu jogo Dark Souls, assim. O que vai ser legal o suficiente pra tomar o lugar do Dark Souls agora, pra eu jogar? Até sair o próximo Souls aí, né? E gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta pro senhor Junião. Senhor Junião, agora que você tá com o stream do Ratinho, o senhor assistiu Mandalorian também? Assisti, na verdade o Mandaloriano eu já tinha assistido antes de eu estar com o serviço, porque eu fui lá no Torresmo e baixei, né? Eu tava muito, muito curioso, né? Muito interessado. O que eu tenho a dizer do Mandaloriano é quase igual ao que eu tenho a dizer do livro de Boba Fett. É muito legal, mas a Disneyficação do rolê me incomoda um pouco, sabe? Claramente você vê que eles se policiam ali por conta de uma censura baixa, né? De 14 anos e tal. Eu não sei vocês, pode ser bobagem minha, mas eu não tenho um sentimento vendo aquelas coisas nem perto do que eu tinha assistindo os filmes do George Lucas. Até quando toca a vinheta nova de Star Wars, né? Não me bate nada, sabe? Eu não sinto nada com aquilo. E quando eu escutava o começo dos filmes antigos, eu me arrepiava até a espinha, assim. Então, acho que pode ser bobagem, mas é um sentimento legítimo meu. Eu não tenho a mesma vibe, sabe? Não sei, pode ser coisa da idade. É legal? É. Mas eu acho que nas mãos da Disney, eles seguram muito a onda, eles tiram muito o pé do acelerador, sabe? Eu não acho que a Disney... Porque os filmes do Star Wars nunca tiveram muita violência ou temas muito pesados, assim, né? Existe aquela coisa do mal, né? Do cara que mata e etc. E, né? Mata por prazer e tal, mas... Não sei, eu não senti isso, não. Mas tem coisa ali que pra mim é muito claro que fala assim, putz, isso aqui é Disney. Isso me incomoda, porque eu não sou fã da Disney. O Marcel é fã da Disney. Eu não sou fã da Disney. E quando a Disney faz coisas Disney, pra mim tem um sabor diferente do que tem pro Marcel. Eu acho. Não é só a questão da violência, né? O Michelin falou, mas nem sempre foi tão violento. Foi mais do que é hoje, mas eu acho que não é só a questão da violência. Eu acho que tem outras coisas envolvidas. Tem alguns personagens ali que pra mim são, sei lá, totalmente dispensáveis, sabe? Eu não vou falar mais também pra não dar spoiler pra galera que não viu. Boba Fett eu já não achei tão legal, achei... fica mais legal quando aparece o Din Djarin. o Din Djarin. E aí fica melhor, mas infelizmente não gostei tanto. Mas tamo aí assistindo e tal. E tipo, cara, pra eu assistir uma série é difícil também. É a mesma coisa de eu jogar videogame, assim. Pra eu jogar, realmente, eu preciso gostar muito do jogo. E a série pra assistir e acompanhar, eu preciso gostar muito também. Não consigo fazer automaticamente. Sai um episódio novo aqui, vou assistir, pá. Tô assistindo a do Halo também, não sei se vocês tiveram a chance de assistir. O Marcel adorou o Halo. Eu detestei cada segundo um pedaço de excremento voador que atingiu como fezes o meu rosto, assim. É como se um burro tivesse defecado no ar, assim, batido no meu rosto e eu caído pra trás. Assim. Deus, aquilo é certamente a pior... As cenas de ação são ótimas, mas a série em si, a estrutura da série é certamente a coisa mais distante do lore. Exatamente isso que eu ia falar. Eu já devo ter falado em algum lugar, mas vou repetir. Pra mim, a questão de jogos exclusivos, né? Muita gente fala, os do PlayStation são melhor, porque não sei o quê. E eu concordo que tem vários jogos muito loucos no PlayStation e tal, mas eu adoro Halo. E ponto final, adoro Halo. É o meu jogo predileto, exclusivo.
de qualquer console é Halo. Então pra mim saiu um PlayStation 5, com Uncharted de novo e saiu um Xbox com Halo novo, vou comprar o Xbox com Halo, entendeu? Pra jogar, porque eu adoro a lore. Meu, o jogo pra mim é extraordinário. Não sei se o Marcel é assim também. Você gostou ou não do seriado do Halo? Assim, se você esquecer tudo que você jogou na sua vida, que você leu, que você assistiu e falar assim, deixa eu entrar nesse seriado com a cabeça limpa. Mesmo assim é difícil de engolir, mas não gostei também. Não, assim, que nem o Marcel falou, as cenas são boas, visualmente é bonito e tal, mas, cara, acontece umas coisas lá que você fala, meu, o cara não quer fazer isso. Não existe. Não existe. Tipo, é outro personagem. Se fosse o Kleber Chief, ou sei lá, João Chief, que é outro Spartan que não tem nada a ver com o Master Chief, isso. né? Dava até pra engolir. Não respeitaram nada, assim. Eu não sou um profundo conhecedor da lore, que nem o Marcel, mas, tipo, por exemplo, uma coisa que eu sei, o Chief nunca guerreou contra forças humanas, né? Na guerra civil. Os Spartans, né, foram criados pela doutora Rose lá pra conter uma guerra civil, né? Assim, na Terra tem humanos, mas em outros planetas também tinham humanos. E eles começaram a criar bases e etc. em outros planetas, e aquilo começou a virar uma treta, porque quem vai controlar tudo isso aqui começou a virar uma guerra, certo? Quando surgiram os Spartans, eram pra pegar esses caras, né, pra vencer a guerra. O Chief, quando ele veio, ele nem lutou contra humanos, ele já tava na guerra contra os alienígenas faz muitos e muitos anos. E na série não, ele tá no meio da guerra. Ele tem algumas missões, tem alguns livros que relatam que ele tem missões, inclusive eles realizam uma missão onde eles capturam, eles raptam o líder de uma asteroide de rebeldes quando ele tinha 14 anos, logo depois das cirurgias e tal. Uhum. Mas assim, é muito pouco tempo entre o começo dos Spartans e a chegada do Covenant em Harvest. Sim, sim. E a partir do momento que o Covenant começa a vir, a galera começa a, tipo, pelo amor de Deus, manda destacamento pra cá, tem alienígena matando a gente. Uhum. E a Guerra Civil, ela meio que cai num back burner. Sim, acaba a Guerra Civil, entre aspas, né? Ela volta quando termina a guerra contra o Covenant. Inclusive, você tem uma trilogia chamada The Thursday Wars, que conta, tipo, o retorno da Guerra Civil e tal, os humanos contra humanos de novo e tal, não sei o quê. Essas paradas eu nunca vi, não. Porque daí eu tentei acompanhar mais ou menos os jogos, né? Pra não ter spoiler, né? Entre aspas, porque a história que é contada fora dos jogos são coisas diferentes. O que é contado no jogo, pode até que seja, né? Eu não li todos os jogos, mas o que é contado no jogo é do jogo. O que é contado no livro é no livro. O que é contado no filme é no filme. Eles não mesclam tanto as histórias, assim, essa história aqui do Halo 3 existe aqui nesse livro. Eu acho que até chegou a sair livro depois, porque caiu numa moda, né, de sair livro de videogame, não sei se vocês viram. Tem livro do God of War, sim. Não sei do que tipo, só pra arrancar mais dinheiro da gente. Mas no lore mesmo oficial, né, o que é do jogo fica meio que, entre aspas, fechado no jogo, né, mas aí acontece coisas no jogo que tem uma explicação muito por baixo, assim, aí você precisa, de repente, ir procurar uma informação em outro lugar, pra saber, peraí. Por exemplo, né, Reach, que o Marcel falou, é um dos meus jogos prediletos, né? Não conta nada o que aconteceu com o planeta, né? Quando você começa o jogo, o planeta já tá tudo detonado, invadido lá, tomado e tal, e a queda do planeta Reach tem uma história gigante, né, atrás. Então eu achei que nem o lore, assim, básico eles estão respeitando, assim, sabe? Tipo, nada. Virou festa e é nóis. Inclusive essa questão que você colocou, por exemplo, da distinção, Fall of Reach mostra que o planeta cai em 2 meses, o livro. Uhum. Enquanto Halo Reach mostra que ele cai, tipo, em poucos dias. As histórias são brilhantes. São muito boas. Aí você vai ver as declarações dos criadores do seriado, são assim: não, nós não jogamos os jogos. Não, a gente não leu os livros. Não, a gente tá cagando pros jogos. A gente queria criar uma história nossa. Vamos se ferrar criar a história de vocês. Vamos se ferrar mesmo. Eu assisti o primeiro episódio, tipo, aparece o Master Chief, em 10 segundos ele tira o capacete. Aí eu fiquei assim, tira a máscara! Eu fiquei, tipo, olhando pra TV, olhando pra minha esposa, e a minha esposa achando que eu tava delirando assistindo, porque ela sabe que eu sou super fã, né? E eu olhei e falei, que porcaria é essa, cara? É horrível. Horrível. Se você tem paixão pelo lore, a série é ruim. Agora, se você quiser ver uns caras de armadura bacana, dando tiro um no outro, legal, bacana. Então, mas eu ia falar uma coisa, uma dúvida legítima. Pra mim tá claro que os caras não se preocuparam, não assistiram, não jogaram, não leram, né, os livros. Mas só pra deixar claro pro pessoal que tá ouvindo aqui, esse seriado, ele é uma obra totalmente desconexa, baseado em Halo. Ele não tem nada a ver com cânone de Halo, nada. Tipo, é uma coisa à parte pra quem não manja da lore, né? Não tem...
é, entre aspas, a mesma coisa, mas contada de maneira doente, assim. O cara fumou um crack e foi lá contar. Loucamente. Então vamos lá. A pergunta que o Marcel gosta de fazer. Pra quem que é esse seriado? Pra quem nunca ligou pra Lord Halo e quer ver caras de armadura pulando por aí, pedaços enormes de história que não faz o menor sentido. Se você é um fã muito casual do negócio, assista, você vai achar legal, vai achar divertido. Agora, se você é um cara que se interessou, isso eu não tô falando, não precisa ser o nível Marcel, assim. Um cara, por exemplo, nível Michelin, que jogou jogos e se interessou no lore em ver algumas coisas que remetem, né, que tem contos ali dentro do jogo, né? Você tá jogando e aí você chega num lugar que tá destruído, o cara fala, isso aqui foi destruído na batalha de Francisquinho. Aí você vai procurar, onde que foi a batalha de Francisquinho? O que que aconteceu? Quem que lutou nessa batalha? E aí você vai assistir aquilo e você vai falar, cara, aí não rola, né? Porque se você é fã... Eu assistiria o seriado se contasse a batalha de Francisquinho. Seria boa. Agora, eles detonam. O Master Chief é totalmente destruído, assim, no primeiro episódio, cara. Quando ele cortou a bunda lá pra tirar o inibidor de não sei do que, Marcel, eu falei, não, para tudo. Eu assisti até o final de tudo que foi colocado. Os últimos 2 episódios são um exercício de frustração. Nem assisti. Eu terminei de assistir, eu liguei pro Diego. E eu falei, você assistiu o Halo? Aí ele falou, eu assisti. Eu falei, o que você achou? Eu falei, eu achei um seriado bom, Theo. Eu falei assim, tá, eu odeio você. Aí ele falou, porra, Theo, foi legal. Eu falei, não foi péssimo. Ele falou, mas porque você tem o lore que eu não tenho. Exato. Eu só vi cena de ação e um cara de armadura. É tipo você querer assistir o primeiro filme live action do Resident Evil. Se você não faz a menor ideia do que é Resident Evil, é um filme legal. É um filme legal. Mas olha, até pra quem já jogou Resident Evil, o primeiro Resident Evil não é tão ruim. Sim, vocês precisam assistir de novo. É ruim, mas não é tão ruim. Ele é ruim, não tô dizendo que ele é bom. Remete algumas coisinhas. Foi uma escada em decadência total do 2 pra frente. É que aí vocês estão botando a comparação dos que vieram depois, que são bem piores. Isso, bem pior. Não, ele não é ruim. É horrível. Não é no nível do Welcome to Raccoon City. Nossa, cara. Welcome to Raccoon City tá no mesmo nível pra mim que o A Lenda de Chun-Li. Que eu não assisti também. Nem eu. Eu me recusei a assistir esse A negócio. sua vida é melhor que a minha. Tem coisa que não dá. Você tem que ter o mínimo de respeito pelo seu cérebro. Falar, não vou assistir isso aí. Exatamente. Eu assisti o Dead or Alive, cara. Tekken. King of Fighters é terrível. King of Fighters nossa, cara, um dos piores filmes de luta que eu assisti na vida. É escroto. Um dia a gente podia fazer um podcast pra falar dos filmes que deram errado. Vixe, vai ser um podcast de 12 horas. É impressionante como em 2022 fazem filmes e agora seriados de videogame e dão na mão de pessoas que nunca jogaram o jogo. Isso é ridículo. Eu verdadeiramente espero que vocês não tenham assinado esse serviço do P aí só pra isso. Eu assinei, com certeza. Nossa. Eu peguei o mês gratuito que vinha no Xbox. Não me importa, tem outras coisas pra assistir e tal, né? Não acho ruim. Peraí, como é que é esse lance do mês de graça aí? Você entra lá nos seus benefícios da Game Pass Ultimate. Um dos seus benefícios é um mês de graça da Paramount. Onde que eu vejo isso aí? Pelo console? Na aba Game Pass do seu Xbox, numa das bases tem assim, tipo, benefícios. Ah, sim, não, verdade. Nossa, eu entendi. Eu vou fazer isso, eu vou assistir esse trem aí, vou fazer um mês de graça. Cara, assim, ruim, aquela coisa assim, puta, não dá nem pra assistir. Não é. Se você é o cara que só sabe que um botão atira e o outro joga granada, você não vai achar tão ruim. Você falou duas coisas que me deixou assustado. Primeiro que o Master Chief tira a máscara e segundo que tira alguma coisa do bumbum. Ele corta. O bumbum dele apareceu várias vezes, em vários episódios. O bumbum dele vai aparecer muito. Ele não tirou só a máscara, não. Mano do céu. A gente tá vivendo uma época muito estranha em que alguns diretores conseguem fazer uma abertura de uma série. Aquele personagem que ganha nos primeiros 10 minutos da série, ele tá de máscara, ele tá de armadura, e tudo que ele fala é: eu posso levar você gelado, eu posso levar você quente. O Master Chief, ele é o extremo do cara fodástico, entendeu? Ele é o cara que ele é o último Spartan que tá vivo, né, entre aspas, da geração dele, agora tem os novos Spartans lá. E aí, cara, ele é o único que sobreviveu às tretas mais tenebrosas que podia ter rolado. Eles retconaram isso, mestre. Agora ele não é mais. Quando eu comecei a jogar também ele era o último sobrevivente. Agora não. No momento que a história tá no Halo 5, tem 18 deles vivos ainda. Então vamos terminar, né?
Uma pergunta rápida, sem pensar muito. Qual estilo de jogo é Halo? FPS, né, meu? Esse já é parte do problema que nós vamos chegar das gerações, porque ele já é um FPS misturado com um monte de coisa. Ah, então tá misturado com um monte de coisa. Não é simplesmente o FPS, então. Mais ou menos, porque Halo nasceu como o primeiro FPS true dos consoles, né? O Halo 1, na minha opinião, assim, tem Doom, tem um monte de coisa, mas nos consoles foi o primeiro FPS que realmente se tornou épico, assim, que dava pra jogar de boa no controle e gameplay sensacional e etc. Pelo menos pra mim. Mestre Michel, o tá senhor fala um negócio vespeiro, desse, o senhor mexe num vespeiro. O senhor tá me dizendo, então, que GoldenEye 007 não é importante. Porque todo mundo normalmente pensa que GoldenEye 007 é onde a fórmula pegou. Peraí, não. A menos que você tivesse 2 controles e um em cada mão... Eu ia falar isso agora. Não. Porque a ideia de você ter um jogo de tiro no console, do jeito que o Michelin tá falando, é você ter a possibilidade de fazer com o controle o que você faria com o mouse e um teclado. Exatamente. E isso vem com 2 analógicos obrigatoriamente. Exatamente. Foi a mecânica que nasceu nos consoles e se mantém viva até hoje. Halo ditou assim, ó, como vai ser FPS nos consoles. No Nintendo 64 tinha vários FPS, mas assim, não tinha aquela coisa padrão, né? Era muito diferente um do outro. A jogabilidade ainda não tava ali, entendeu? Dá pra jogar, é bom, é legal, pô, lógico. Mas ainda não tava aperfeiçoada ainda. Que nem Street Fighter 2. Street Fighter 2 falou assim, olha, os jogos de luta são assim. E acabou, até hoje são assim. E Halo fez a mesma coisa com FPS pra console, na minha humilde opinião. Tá certo, eu acho que se a gente pegar e separar os jogos de tiro como jogos tipo Doom, né? Lá Wolfenstein, Doom, e depois os jogos modernos onde você tinha um mouse e um teclado, que nem, sei lá, eu penso em Quake 3, até Quake 2, acho, Counter-Strike, esses jogos assim que você tem, né? O esquema de andar com o W, ASD e mirar com o mouse, você foi ter isso na geração do Xbox/PlayStation 2, e aí eu não sei se... Provavelmente o Halo foi o pioneiro mesmo. Foi. Porque depois nós tivemos jogos tipo... O controle com duplo... com mira e coisa? Isso, com duplo analógico. Não, teve um jogo do Alien no PlayStation 1 que já usava o DualShock dessa maneira. Nossa, eu já não sei. Mas, ó, se você pensar jogos do PlayStation 2, você teve Battlefront do Star Wars, você teve o Black. O Black saiu também no Xbox, se eu não me engano. Saiu. Killzone. Sim, Killzone. Então, nessa geração aí, na geração do Halo, que eu acho que foi onde as coisas se consolidaram. O Alien Resurrection já usava o controle FPS clássico, que inclusive foi extremamente xingado na época. Qual a data dele? Ano 2000. Tá logo ali, né? O Xbox é dessa época também. Quake 2, lançado em 1999 no PlayStation, permitia o uso de controle por dual stick, mas não era exatamente como é hoje. E também permitia jogar com controle mais mouse. Mas assim, vamos jogar limpo aqui. É Halo. Halo 1 no Xbox chegou... Pelo menos popularizou o jogo. Pra mim mesmo, eu fiquei confortável jogando desse jeito no Halo 3 no Xbox 360. Porque eu fui ter contato com o Halo clássico e até o Halo 2 já na época do 360. Então, pra mim, a primeira vez que eu me senti confortável em jogar no controle, que eu falei assim, eu não preciso mais do mouse e do teclado. Eu posso jogar no controle de boas. Foi jogando o Halo 3, no 360. Mas eu acho que o Michelin tá certo. Eu acho que foi no Halo mesmo, o primeiro Halo. O primeiro Halo foi o maior febre. Eu não concordo, não. Não, tudo bem. Pra você, como foi, então? A mídia explodiu quando saiu o Halo, assim. E eu lembro que eu comprei o Xbox... E eu comprei alguns jogos e tal. Popularizou, né? Saiu pouquíssimos jogos. E eu lembro que eu não gostava de jogar FPS em console. Não gostava. Nem de GoldenEye, não gostava. Pode me xingar. Não gostei, nunca joguei, nunca desceu pra mim esses jogos. Quando saiu o Halo, eu tinha jogado os jogos já que tinham sido lançados no Xbox. Porque naquela época saía videogame com poucos jogos. Eu acho que o Xbox saiu com 4, 5 jogos, não sei. E assim, os que me interessavam eram, acho que Dead or Alive, já tinha jogado, não sei mais o que. Aí tinha o Halo, né? Eu falei, cara, jogo de tiro, não sei o quê. Vou comprar. Comprei Halo. Até então, o jogo que eu mais tinha gostado de tiro era Turok, do Nintendo 64. O 1 e o 2 eu gostei bastante. Quando eu joguei o Halo, cara, no Xbox, eu falei, agora eu entendo por que estão fazendo todo esse bafafá em cima do jogo. Tipo, pra mim a jogabilidade fechou assim, cara, e, E hoje, eu acho que até vou dizer um negócio aqui que vocês vão ficar mais puto ainda.
Eu me sinto tão confortável de jogar com controle do que com teclado e mouse. Eu também. Não só não fico puto, como concordo. Eu entendo que o mouse tem suas vantagens, eu sei de tudo isso, não sou besta, mas eu nunca fui jogador profissional de FPS. Cara, então pra mim o controlinho ali eu brinco e tá tudo certo. Eu hoje não me sinto confortável jogando no mouse e no teclado. Eu não sou daqueles caras que fica sentado a bunda na frente de um computador jogando FPS, eu não sou esse cara. Então quando eu tô jogando um jogo de tiro, que são poucos jogos que eu gosto, Halo é um deles, gosto muito de Gears of War, é automático, eu penso num controle de videogame, eu não penso no mouse e no teclado. Eu sei que tem pessoas que são ratos de FPS, aí que falam, não, PC Master Race, mouse e teclado. Tudo bem, não tô dizendo o contrário, mas pra mim, eu penso no controle. E volto a dizer, eu me senti confortável na época do Halo 3, mas isso é uma coisa da experiência particular minha. É óbvio que o Halo 1 e o Halo 2 vieram antes e trouxeram essa mecânica e tudo mais. Agora, uma coisa curiosa que tem a ver com o que o Michelin falou. Quando eu comprei o meu Xbox clássico, que é o único que tá comigo até hoje, eu comprei de segunda mão de um primo que mora nos Estados Unidos. E eu acompanhei ele comprando esse videogame, porque ele não é o cara do videogame, ele nunca jogou videogame, ele não é um jogador de videogame, mas ele trabalha na área de tecnologia da informação e todos os amigos dele naquela época estavam jogando Halo. Ele meio que foi obrigado a comprar o Halo pra ficar por dentro da molecada nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, ele não comprou o Xbox, ele comprou o Halo 2. Foi basicamente isso que ele fez. E aí quando ele comprou o Halo 2, ele passou a jogar online, né, no Xbox Live, tudo com os amigos. Era meio que um evento dos nerds de computação depois do trampo. Era sentar na frente do Xbox e jogar Halo. Eu fui ter o Xbox depois que já tinha saído o 360, porque eu falei pra ele, e aí, Leandro, vende pra mim, né? Você não tá jogando e tal. Aí ele pegou, fez um preço bom pra mim, eu acabei comprando dele. E além do Halo 2, veio um Project Gotham Racing de corrida, veio o primeiro Forza Motorsport e veio um jogo chamado Crimson Skies, que é um jogo de avião, assim. Maravilhoso o Crimson Skies. É, um jogo legal. Foram esses jogos que vieram, assim, eu comprei de segunda mão dele, porque assim, ele tinha passado a moda do Halo 2 e beleza, ele passou pra frente o videogame, entendeu? Mas foi isso, Michelin, foi o que você falou mesmo. A galera pirou, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você não jogasse Halo, você tava deslocado da realidade, era isso. O que acontece? Tem muita gente aqui no Brasil que nem sabe. Mas Halo dá pra jogar online desde o segundo. Segundo. O primeiro, o Xbox Live não tinha sido lançado ainda. O Xbox Live tava engatinhando, tava sendo lançado, né? Quando eu fui comprar Xbox aqui no Brasil, não me lembro a época e tal, mas não era muito tempo depois de ter lançado, com certeza. Ele foi um dos consoles mais rápidos a ser destravado. Quando eu comprei o meu, não tinha console destravado. Então eu tinha os jogos originais, até joguei Halo, etc. Mas pouco tempo depois, sei lá, 6 meses depois, ou até menos, assim, não me lembro de cabeça mesmo, já tinha destravamento. E aí, cara, reinou destravamento a pirataria aqui no Brasil. Então, poucas pessoas devem ter jogado online com o Xbox, né, original aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, que nem o Junião tá falando, né, virou uma loucura. Tanto que, há pouco tempo atrás, foram fechar os servidores de Halo 2, né, Marcel? O que aconteceu? Os caras fritaram, né? Sim. Então, mas só me corrijam se eu estiver errado. Apesar de não estar disponível o modo online no Halo 1, você podia ter multiplayer com rede local. Confere? Sim, sim. Com lance? É, porque o videogame já tinha a porta de rede ali pra você ligar e tal, né? O pessoal ligava em rede. Podia usar um cabo cross e fazer uma LANzinha. Você não podia jogar online, porque quando o Halo chegou, não tinha Xbox Live ainda. Foi por isso que o Halo 2 foi tão louco, porque ele já chegou com o esquema do multiplayer online. E eu lembro que na caixa do Xbox tem, né, coisa do Xbox Live e tudo, e vinha bonitinho um headsetzinho e tal pra você se comunicar. A Microsoft, ela arrebentou com esse negócio dos jogos online com console, né? Naquela altura a gente estava muito acostumado a ver isso nos PCs, mas não tinha videogame online. Tudo bem, você vem falar assim, não, o Mega Drive teve um online, não sei o que, o Famicom, tal. Aí você vai, o Dreamcast, você ligava, mas não é a mesma coisa. O ecossistema do Xbox, já no primeiro, ele já estava pimpado para você ter toda uma experiência online, e foi um negócio que hoje é normal, mas na época explodia a cabeça da garotada. Foi um negócio tão grande que o próprio Peter Moore tatuou, né, no braço dele, vocês lembram, no E3? Quando ele chegou pra anunciar o Halo 2, ele puxou, ele falou assim, I get the big guns to the big guns. Aí ele puxou e tava escrito assim, Halo 2, novembro 9. E na época ele era o presidente da divisão Xbox, né, Peter Moore, ele tatuou no braço dele a data de lançamento, porque ia ser o jogo. E foi o jogo mesmo. Mas me permitam colocar uma coisa nessa questão de jogabilidade, de estilos de jogabilidade.
Eu acho que, por exemplo, em termos de FPS, Doom era o que eu sempre pensei no FPS. É o FPS puro. Você anda pra frente e você mata monstro. Se você não encontrar nenhum segredo nas fases de Doom, se você não sair do caminho batido, você vai só andando pra frente, você vai pegar a chave, você vai abrir porta, você vai chegar no final da fase, você vai apertar uma alavanca, acabou a fase. É que nem Duke Nukem. Era o puro suco do FPS. Quando a gente começou a ter coisas como Half-Life, um pouco melhor como o próprio Combat Evolved, é porque ele verdadeiramente mudava as regras de FPS, ele mudava muitas regras de FPS. Ele colocava veículos. Halo só tinha 2 armas por vez, e era isso. Aquela coisa do americano ter essa cultura de dar tiro, né, de guerra, eles sempre tiveram isso. Se você lembrar lá nos primórdios do Atari 2600, sempre teve jogo de tiro, é combate, é bang. Cara, o que não faltava era jogo pra você atirar. Seja de avião, de helicóptero, de tanque, de bang. Isso é uma coisa que tá intrínseca à cultura dos americanos, dos estadunidenses. Ele tem esse culto ao armamento, à guerra. Então, quando o americano se propõe a lançar uma tecnologia de console e a Microsoft ali com toda aquela expertise na questão de redes, de tecnologia, e botando a cultura deles de guerra, de dar tiro, não tinha como sair errado, cara. Tanto que Halo foi isso que você tá falando, Marcelo. Ele reinventou a fórmula pra época. Mas se a gente deixar o FPS um pouco de lado, a gente voltar, por exemplo, pra época do Doom, era mais fácil você identificar o tipo de jogo. Doom era um puro FPS. Que inclusive não tinha esse termo na época do Doom, né? Não, era um Doom-likes. Era, jogos tipo Doom. Você não tinha o FPS, você não tinha essa coisa de, não, first person shooter. Não tinha essa ideia, né? Essa nomenclatura ela veio depois, né? Você tinha jogos, as revistas tratavam como Doom-likes, né? Os jogos ao estilo Doom. Mas, por exemplo, se eu olhava RPGs de computador, o RPG Western, ele era um estilo muito específico. Quando você falava para nós, jogadores de videogame, RPG, certo? Você pensava ou em algo estilo Final Fantasy / Dragon Quest, ou em algo tipo Is. Porque eu não quero abrir aqui a lata de vermes sobre se Zelda é ou não RPG. Eu não sei se vocês falam Is ou se vocês falam Wise. Eu sempre falei Is. Eu falava YS, mas aí depois todo mundo fala Is, eu comecei a falar Is. Mas eu acho que se você pode ir um pouco mais pra trás, você vai ter o Ultima, né? Você vai ter os jogos estilo Dungeons and Dragons, que tiveram muitos no PC, no DOS, antigamente. Sim. Né? Então, acho que esse era o modelo de RPG americano, dos ocidentais, assim. E era a marca, né? O RPG de PC era muito diferente do RPG de videogame. Que veio antes do RPG japonês, né? A gente acha que o RPG nasceu no Japão, com não sei o que, nananina, não. Não, o Ultima é um jogo de 1980 ou 81, coisa assim. Ele é muito velho. É muito difícil a gente falar assim, é o primeiro, né? Mas é um dos primeiros, com certeza. É porque RPG, né? D&D nasce em 74. Então, RPG de mesa. O Dungeons and Dragons que originou isso daí. É uma coisa, veio dos Estados Unidos, né, se for ver. Exatamente. O RPG vai do ZUA pro Japão. É um estilo que foi criado em cima ali do que os americanos já estavam fazendo. Né? Eu costumo dizer que tem a tríade do RPG japonês, que é o Dragon Quest, Final Fantasy e Phantasy Star, que foram ali basicamente no 86, 87 ali no... Sim, dos 8 bits. Pra mim foi aí que nasceu o JRPG, né? E aí você tinha essas coisas que o Michelin falou antes, que vem, né, desde as derivações do Dungeons and Dragons. E se você quiser cavocar um pouco mais atrás, você vai ter aqueles jogos que eram interpretadores de texto e tal. Vai longe a coisa. Você tinha, inclusive, vizinhos a eles, já dentro do NES, advindos do PC também. Você já tinha point and click, você já tinha Manic Mansion, você já tinha jogos que literalmente você clicava no verbo, clicava no objeto e ele fazia alguma coisa. Colocar hamster no micro-ondas, ele colocava o hamster no micro-ondas. Aí você mandava ele ligar o micro-ondas, aí o hamster... Por favor, não coloquem hamster no micro-ondas. Mas existe essa opção no Manic Mansion, mas dá game over, você é colocado pra fora da mansão e acabou o jogo. Mas, Marcel, só por curiosidade, você ia falar que o Halo tem qual esquema de jogo aí misturado com FPS? Nós vamos chegar lá, Messi, nós estamos chegando lá. Estamos construindo nossa piramidezinha pra chegar lá. Perdão. E, por exemplo, alguns jogos eram muito simples, passando por 16 bits. Holds Hash era um jogo de corrida. Tinha um pouco de violência, mas era um jogo de corrida. Sua função era ganhar a corrida. Super Monaco GP, jogo de corrida. Fácil. Holds Hash, jogo de corrida com porrada. Arch Rivals era um jogo de basquete que por acaso você dava porrada nos inimigos. Mas ainda era um jogo de basquete. Mutant League Hockey era um jogo de hockey. Tinha mutantes, tinha explosão, você conseguia despedaçar os caras, mas ainda era um jogo de hockey.
Street Fighter, jogo de luta, ninguém tinha dúvida sobre isso. Street Smart, jogo de luta. Streets of Rage, jogo de luta na rua, beat'em up. Aí eu te pergunto, e Street Smart, era um jogo de luta ou era um beat'em up? Street Smart era um jogo de luta. O que você acha, Junião? Eu acho que era um jogo de luta também, mas eu ia fazer outra pergunta. Eu ia querer saber se o Golden Axe é beat'em up ou hack and slash. Eu acho que beat'em up e hack and slash são intercambiáveis. Também acho. A pessoa só inventou o hack and slash porque tem espada. Entendi. Não, porque seria uma polêmica danada no passado. Né? Eu acho que o hack and slash, ele é o beat'em up com arma. A gente podia chamar de beat'em up também. Mas agora eu vou complicar a vida dos senhores. Shining Force é um RPG ou é um jogo de estratégia? Você tá falando o primeiro Shining Force? Primeiro e o segundo Shining Force lá no Mega Drive. Então a pergunta que você tem que fazer é: Fire Emblem é um RPG ou um jogo de estratégia? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, pra mim, como é que eu vejo um RPG hoje? É RPG. Assim, o estilo de batalha varia muito, né? Em jogos, por exemplo. Marcel deu esses exemplos. A Junião deu Phantasy Star. Tem outros exemplos, né? Por exemplo, o Whis, que o Marcel mesmo falou, são 3 tipos de jogos diferentes. Mas o que une ali aqueles caras? Lembra que a gente só retrata a nossa opinião aqui. Ninguém é o dono da verdade, ninguém tá ditando regras. Pra mim, o que caracteriza um RPG é a história do jogo. Aquela história que vai se desenrolando, sabe? Começa ali, muitas vezes do mesmo jeitinho, um carinha ali com amnésia e não sei o quê. E aquilo pra mim é o que marcou. Quando eu era pivete e jogava esses jogos, era aquilo que marcava pra mim. Isso aqui é um RPG. Era um jogo que não tinha fase, podia conversar com as pessoas. Né? Isso eu tô falando na minha mente quando eu era pivete ali. Conversava com as pessoas, entrava na cidadezinha, conversava com as pessoas, comprava itenzinhos pra continuar a quest. Isso pra mim era RPG. Então pra mim tudo que remeter a essas coisas, né, são jogos de RPG. Mas com o passar do tempo, né, as batalhas foram mudando muito, né? É isso, Marcel, que você quer dizer ou não? Sim, eu acho o seguinte. Já durante os 16 bits, a gente começou a sentir já que surgiam mudanças nisso. Porque, por exemplo, você tem Shining in the Holy Ark ou Shining in the Darkness. Eles são RPGs. Você não tem unidades. Mas você não acha que os Shinings, principalmente o do Mega, ele não tem tanto essa parada de história? Não. Vou dar um exemplo melhor. Não tem. Os do Game Gear, já jogaram do Game Gear? Os Gaiden, sim. Então, do Game Gear é só pancadaria. Não zerei. É só luta atrás de luta. Você luta, vai pro acampamento, aumenta o seu exército e tal, e luta de novo. É um RPG pra você, Marcel? Não, jogo de estratégia. Bingo. Eu acho que Shining sempre foi pra esse lado. Agora pode ser que eu fale um grande cocô gigante. A versão da Nintendo lá, o Fire Emblem. Eu não joguei os primeiros. O Fire Emblem nasceu no NES, né? A gente jogou muito no Wii, no GameCube. Famicom, só teve no Japão, né? Eu nunca joguei do Famicom, por exemplo. Mas como é que ele era? Tinha história, que nem ele tem hoje, ou ele era só porradaria também? Ele era só porradaria. Ele era estratégia só. Eu não sei o Game Gear, porque eu de fato não joguei. Mas eu não concordo nem que o do Mega Drive é um jogo raso no quesito história. Mas vamos supor que seja. Se vocês estão adotando a linha de raciocínio do Michelin, aí eu concordo com vocês. Assim, eu não tô dizendo que é raso, mas ele não é o principal foco do jogo. Se você tomar que um RPG tem que ter uma história acima da média de outros jogos, beleza, mas eu não sei se eu colocaria dessa forma. Até porque a gente tá falando de jogos não de hoje, né? A gente tá falando de jogos lá na época do NES, do Super NES, do Mega. Como é que eram as histórias daqueles jogos? Como é que era uma história de um jogo de beat'em up naquela época? Vocês são 3 policiais, é uma cidade muito suja, e vocês vão bater em todo mundo, ou alguém sequestrou alguém da sua família, tipo seu peixinho dourado, e você vai bater em todo mundo. Exato. E até pegar o seu peixinho dourado de volta. Então, assim, as histórias eram em segundo plano ainda, né? Até acho legal, porque, assim, hoje em dia, os jogos, eles são quase um filme, né? Então tem aquela puta história e tal, cenas cinematográficas, blá, blá, blá. Então tem aquela preocupação com a história. Antigamente era o inverso, a preocupação era no gameplay, em outras coisas. A história ficava um pouco em segundo plano. Quer dizer que as histórias são ruins? Não tô falando que a história é ruim, não tô falando mal, só tô falando que a história era o segundo plano. Então, pra mim, naquela época, eu tava falando, o Michelinzinho de 12 anos lá, 13 anos, sei lá. O que era um RPG? Era quando saía desse padrão, quando a história era o principal. E aí você tinha que ir lá, conversar, descobrir onde você tem que ir, descobrir onde você tem que fazer, né? Eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês. A minha primeira experiência com um jogo parecido com RPG, que eu acho que argumente se é um RPG ou não,
foi Lord of the Sword, do Master. Já jogaram esse jogo? Sim. Tá, Marcel não jogou. Tem um sábado retrô no minicast desse jogo. Quando eu comprei esse jogo, eu fiquei assim, opa, já tinha jogado Phantasy Star, mas não tinha terminado e nem nada do gênero, já sabia como é que era. Quando eu joguei esse jogo, eu fiquei meio perdido. Falei, o que é esse jogo? É um RPG? É um jogo de ação? O Marcel, como não jogou, acho que vai ficar boiando, mas ele é um jogo, um dos primeiros action RPG que existiu aí. Pra mim, foi o primeiro que eu joguei na vida. Então é um jogo que você entrava nos lugares, conversava com as pessoas, tinha dica pra onde você tinha que ir, o que você tinha que fazer, e aí você entrava no jogo e era tipo um jogo, um side-scroller ali, mais ou menos, né, entre aspas, onde você batia, né, nos inimigos com a sua espadinha, pulava e tal, só que você tinha coisas pra fazer e tinha que seguir a história. Você, tem que ir ali pegar o cálice. Agora eu tenho que levar o cálice pra mulher que tá lá na cidade. Aí levava, entendeu? Pra aí continuar a história. Então quando eu peguei esse jogo, a primeira vez eu fiquei confuso. Eu não sabia o que ele era. Esse jogo, ao meu ver, é que tá. É legal isso porque a gente tá tendo já, desde o começo, problemas de definição, né? Eu não colocaria Lord of the Sword como um RPG. Também não. Porque pra mim, um elemento base de um RPG é a progressão baseada em nível e equipamentos que você adquire. E aí vem um contra-argumento sobre o Shining Force ou Fire Emblem ser um jogo de estratégia e não RPG. Que é o seguinte, se você pegar um jogo chamado Wargroove, que é um jogo que eu não sei se ainda tá na Game Pass, mas até outro dia tava, que é um jogo indie incrível, pra mim aquilo é o jogo de estratégia, um jogo tático. Ele não é um RPG, tá? Se você pegar Advance Wars, que é um jogo mais conhecido, pra mim Advance Wars é um jogo de estratégia, é um jogo tático. Se você pega Fire Emblem e Shining Force, por conta de progressão baseado em nível, não tem como dizer que não é um RPG. Isso na minha definição. Agora, se vocês falassem pra mim, não, esse negócio de subir nível não tem nada a ver com ser RPG ou não, aí tudo bem. Você vê que é uma questão de definição. O problema é que as definições hoje, cada dia, estão de uma maneira, né? A definição hoje é não ter definição. Ou você faz a sua definição... Cada vez vai ficando mais difícil. Conforme você vai seguindo, né? Então... Mas antigamente tinha as definições, né? Certinho. Isso que o Junião falou faz todo sentido. Isso de você melhorar suas habilidades, ganhar level, definia também os jogos de RPG daquela época. Hoje, com certeza, já não define mais. Porque hoje... Chrono Cross já não tinha mais que fazer subir de nível? Né, hoje em dia não tem mais essas coisas, mas naquela época tinha, né, o jogo que você ganhava experiência, ganhava level, era RPG na hora. Bom, tu ganhou um level, puta, é RPG. E aí quando veio o Play 1, escancarou a porta, né? Porque o Play 1 você já tinha RPGs onde você subia de nível dando tiro no cara. Você já tinha o que era basicamente um jogo de tiro, mas o cara ia subir de nível. Você já tinha puzzles completamente diferenciados que já envolviam técnicas, por exemplo, como batida, como ritmo, que você já não tinha antes. A porta dos 32 bits, é só aquele Purulu Limpa, que chama, do Sega Saturn? Que é um joguinho de tiro bizarro lá. Não, o que tem as duas crianças. Pulirula. É um beat'em up bizarríssimo. É um jogo de arcade que tem no Saturn. Os dois menininhos lá, a menininha, tipo, eles têm um cajadinho, toca nos bichinhos, os bichinhos viram alguma coisa fofinha, assim. Uns porcos rosa. E aí você fala, cara, o que raio está acontecendo aqui? Isso aí é ácido, mano. Isso é viagem de ácido. Você já começa a ter umas combinações extremamente malucas nos 32 bits. E a coisa piora, mestres. Porque a hora que chega nos chamados 128 bits, a hora que a gente chega no Dreamcast, PlayStation 2, a hora que a gente chega no GameCube, no Xbox... Qual é o tipo de jogo de Seaman? Seaman é um jogo que fizeram pra trolhar, né? Até o nome do bagulho é pra trolhar. Eu não sei, eu vou ficar quieto porque eu não joguei esse jogo. E só uma informação que o pessoal que tá escutando, lamentavelmente o Wargroove saiu do Game Pass, infelizmente. Eu joguei bastante e era um jogo que tava me interessando. É um jogo assim, pra quem curtiu Advance Wars, só que é uma temática batalha medieval, cavaleiro, espada, escudo, essas coisas, né? Muito legal. Então, é um jogo muito, assim, pixel art. É lindo. Pra quem curte o estilo, vale a pena dar uma olhada. Mas então, Marcel, aí tem aqueles jogos que definem um gênero, né? Seaman, por exemplo, a mim é um jogo de tipo Tamagotchi, assim. Você vai criando o bichinho lá e etc. É um Tamagotchi vitaminado. Mas ele é do mesmo gênero que Rei Yu Pikachu? Eu nunca joguei Rei Yu Pikachu, então não posso falar.
Mas tem vários jogos que criam gêneros. Por exemplo, Resident Evil, que gênero que é o Resident Evil? O Survivor Horror que tinha sido apresentado pra nós. Alone in the Dark. Alone in the Dark. Que não era tão horror assim. Era uma historinha... Na verdade, se você não fizesse tudo do jeito certinho, você morria. Ele era mais suspense, né, do que horror, né? O Alone in the Dark, os primeiros, né? Não aquela atrocidade que saiu no Xbox 360. Nossa senhora! Ele eram jogos mais de quebra-cabeça do que de Survivor Horror. Ele eram puzzles que te matavam se você fizesse o puzzle errado. Olha que coisa interessante. Hoje a gente tem Resident Evil que chupinhou de Alone in the Dark. E aí Resident Evil é um survival horror. E aí automaticamente todo mundo deduz que Alone in the Dark também era. Mas não é bem assim. Alone in the Dark era mais de quebra-cabeça. Tinha lá os monstrinhos e tal, mas a jogabilidade não era focada naquilo. A jogabilidade era focada em você descobrir e desvendar os quebra-cabeça. Perdão, Michela, só uma questão aqui. O Resident Evil ele não tinha sido derivado daquele jogo de NES da própria Capcom, acho que é Sweet Home. É esse o nome? O diretor do Resident Evil veio de lá, onde ele contou ali uma história de terror, né? Uma história de terror envolvendo tal, mas a jogabilidade, etc, é bem diferente, né, do que a gente jogou no Resident Evil. É o mesmo diretor da série, etc, né? Então era vamos dizer assim, um projeto que estava surgindo. E aí, onde Resident Evil, onde ele conseguiu fazer o que ele realmente queria, né? E aí o Resident Evil criou um gênero, que era o Survivor Horror. Então, acho que tem jogos que são tão bizarros assim, que eles criam seu próprio gênero, né? Então, Seaman eu acho que não. Seaman eu acho que é um simulador de bichinho. Katamari Damacy. Então, aí ferrou. Cria seu próprio gênero. O seu próprio gênero. Que só existe ele dentro daquele gênero. Só. Que se você fizer um outro jogo no mesmo gênero, vai ser uma cópia tão descarada que não tem como, né? Eu acho que tem jogos que, como Katamari Damacy, eu acho que eles nem tem gênero, é um jogo único, tá ligado? Ele é só ele. Não existe um gênero. Porque se você fala que tem gênero, você tem outros jogos que são daquele gênero, mas não tem, ele é um jogo único. Tipo assim, se você pegar, mas o Soulsborne, ou Souls-like, sei lá que o pessoal fala. Souls-like tem trocentos igual, né? Parece. Tá, aí que tá. Eu ia falar justamente isso. Quando saiu lá o Demons em 2009 no PS3, né, que quase a gente foi privado disso, né? Quase que esse jogo ficou restrito pro Japão e tal. Naquele momento, não existia um gênero Souls-like. Tanto que se você vê o caixa do Demons, do original, ele vem sendo apresentado como um RPG, simplesmente. Aí, teve Dark Souls 2 anos depois, consolidou o gênero. Aí veio o que o Michelin falou, uma cacetada de jogo bebendo da fonte daquilo lá. Aí, beleza, aí você fala assim, tá, existe um gênero chamado Soulsborne, Souls-like. Agora, um jogo que só tem ele, eu não consigo dizer que é um gênero, ele é um jogo único. É, uma boa. Agora, o Souls, eu acho que não, ele é RPG mesmo, né? Ele é um RPG Souls-like. Ele é um RPG que modificou as características para se tornar um Souls-like. Pode dizer que sim. Ele é bem básico, mas a From Software também é bem pioneira nesses RPGs em primeira pessoa. Sim, ela fez umas coisas no PS1 sensacionais. Isso, que o pessoal às vezes nem sabe, só sabe ali do Demon Souls pra frente. O mais famoso deles é o Kingsfield, né? O pessoal fala muito bem do Kingsfield. Eu acho que, se eu não me engano, é um dos primeiros RPGs que saiu no PlayStation 1. Kingsfield ou... Provavelmente. Pode ser que eu esteja confundindo. É uma mas... época da From Software, onde ainda não tinha o Hidetaka Miyazaki, mas aí vem as histórias, né? Porque a espada da luz, do luar, ela tá presente desde o Kingsfield e ela apareceu em basicamente todos os jogos da From. Então eu acho que tem jogo que define ali o seu gênero, né? Apesar de, por exemplo, Resident Evil, como eu usei de exemplo, ter as suas inspirações, né? Se você fazer uma comparação direta, você vai ver que não é tanto assim, não é tão parecido assim. É um pouco, mas às vezes o foco do jogo está em outro aspecto, né? O foco do quebra-cabeça, o foco da ação. Por exemplo, dentro da série Resident Evil mesmo, você vê uma mudança de gameplays e de foco muito grande. Você pegar Resident Evil 1, que pra mim é o melhor que tem até hoje, a versão do GameCube, inclusive, o Resident Evil 1 Remake. Pegar esse jogo e olhar lá com Resident Evil 5, você vai falar, pô, são jogos diferentes. E são, assim, o foco mudou drasticamente, né? Ali o foco ali era o terror, depois o foco virou ação, tiroteio, etc. Sim, totalmente. Tanto que o quebra-cabeça ficou em segundo plano, assim, você resolve o quebra-cabeça automaticamente. Você pega o item, ele já te fala, usa o item ali, naquele lugar. Você clica no lugar e já usa o item sozinho, não precisa nem pensar, né? Então, mudou o foco, né? Então, eu acho que essa mudança de foco muda muito a estrutura do jogo e acaba, dentro da mesma série, você tem vários estilos de jogos. Eu vou complicar mais pra vocês ainda. A
Konami, lá no arcade e depois no PlayStation 1, aliás, ela lançou um jogo de guitarra, que depois foi copiado pelos americanos e transformado em Guitar Hero e depois em Rock Band. Guitar Hero e Rock Band são um gênero próprio, ou eles são meramente puzzles que usam um teclado diferente, um sistema de input diferente? Eu acho que nem uma coisa nem outra, cara. Eu acho que são jogos de ritmo. A diferença é que você tem músicas pré-colocadas ali, que são músicas que as pessoas tipo Dance Dance, que jogo de ritmo também. Dance Dance Revolution. Mas eu acho que tem uma diferença na questão da interface, do controle. Se você tá num tapete de dança, é um jogo de dança. Se você tá num controle, pode ser uma guitarra ou uma bateria, um bumbo, né? Tipo do Donkey Konga lá, Marcelo. O que é aquilo? É um tambor? Bongo, isso. Já é um outro gênero. Pra mim, eu acho que se você tá na dança, tipo Just Dance, que você tá lá na frente do Kinect, lá tipo chacoalhando, ou você tá com o PlayStation Move nas mãos, não é um jogo de ritmo, é um jogo de dança. Porque o Guitar Hero você não dança, você acompanha o ritmo das notas da guitarra ali, ou do baixo. Talvez a bateria seja, não sei. Eu acho que são jogos de ritmo onde muda o controle, que eu acho que é um ponto que o Marcel quer chegar também, né? Então assim, beleza, existe uma coisa como um jogo de ritmo. O seu controle todo baseia-se ou na movimentação do seu corpo, ou em você sentir o ritmo e fazer um input com o tempo do ritmo. Podemos dizer então que Dance Dance Revolution, DJ Hero, Guitar Hero, Rock Band são todos o mesmo gênero? E Patapom também. O senhor foi mais... Aí eu gosto desse menino. Patapom era a faca que eu ia enfiar no peito dos 6. Patapom também é um jogo de ritmo. Patapom, com pra certeza. mim ainda continua sendo um jogo de ritmo. São mecânicas diferentes, né? Execuções diferentes, mas... E o Taiko Tatsujin... também, de ritmo. Eu gostei de Patapom. Foi legal porque foi uma época que a gente tava ali no PSP, a gente tava querendo alguns jogos mais tradicionais e aí vieram alguns jogos que tiraram a gente do lugar comum, né? Vou pensar fora da caixinha. E Patapom foi um jogo assim. Então foi um jogo que abriu um pouco a mente, assim, de uma galera que tava vindo que nem nós, né? Estávamos vindo de uma época muito tradicional, onde os jogos eram bem definidos, onde tínhamos plataformas, aventuras, ação, RPG, esporte, corrida, luta. Aí daqui a pouco você viu um Patapom, você fala, cara, o que é isso, né? O que tá acontecendo? O Katamari também tem isso, tem um pouco dessa pegada. Mas pra mim, a parte do PSP, eu coloco aí o Game Boy Advance e depois o PSP. Claro, tem gente que vai falar, mas e o DS? O DS também, mas é que eu tive mais contato com o PSP. E nessa época, pra mim, foi uma época também que calhou de eu estar mudando também uma fase da minha vida, né? Eu tinha largado de ser criança, estava começando a trabalhar, aí comecei a fazer faculdade, então foi uma época onde os paradigmas foram mudados em vários âmbitos, entendeu? Então talvez eu tenha uma ligação muito com isso. Patapom fez parte dessa coisa aí, Marcelo. E aí, nós tivemos os jogos de ritmo, então... Tivemos novos jogos sendo criados ao longo da geração do PlayStation 2, GameCube. Posso falar uma coisa pra você, Marcel? Pode. Zelda pra mim não é RPG, só isso. Normal, mas... Eu também acho. Eu acho que Zelda é um jogo de exploração, de aventura, de ação, do que você quiser. De puzzle, mas eu não vejo como um RPG. E não é nenhum demérito isso, né? As pessoas ficam incomodadas, ficam tipo assim, ai meu Deus, como assim? Não, cara, eu acho que a magnitude do jogo, ela não é abalada por conta de você falar que não é um RPG, entendeu? Se você pegar um jogo que vem lá... Corrija aí, Marcel. Primeiro Lenda de Zelda de 86? 86, tá certo. 86 foi quando tava saindo ali o Dragon Quest, o Dragon Warrior, certo? Se você colocar o Dragon Warrior de um lado e o Zelda do outro, você vê que não tem nada a ver com o outro, nada cara. Mesmo. Não tem como falar que os dois são o mesmo estilo de jogo. Tanto que ia falar até, o Lord of Sword, do Master, é o mesmo gênero de Zelda. É bem parecido. E parece muito Zelda 2, inclusive Zelda 2. Final Fantasy 1 é 86 também, não é? 87. 87, eu acho. 87. 87 Final Fantasy e Phantasy Star. 86 Dragon Warrior, né? Dragon Quest. São jogos ali, se você pegar, 2 jogos do Nintendinho, 2 jogos que saíram no mesmo ano. Um é água, o outro é vinho. Não tem como falar que são o mesmo gênero. E se você vê os depoimentos até do Miyamoto, como é que ele criou esse gênero, concebeu você vê que jogo, não tem nada a ver com RPG. Né? Ele mesmo nunca fala assim. Ele queria criar de novo as aventuras que ele teve na infância dele, em campo aberto, exploração. É um jogo de exploração, cara. É um jogo de você ter um mapa ali que tão aberto quanto poderia ser naquela época, e você ir para um lado e para o outro, ver monstros, e enfrentar, entrar em caverna, explodir, abre um buraco, você entra.
é exploração, é muito mais exploração do que qualquer outra coisa, ao meu ver. Exatamente, também acho. Existe esse gênero, Marcel, exploração? Se não existia, né, Zelda criou. Olha, Que acabamos de criar. Junião acabou de criar. Há quem diga... não criei Mas, nada. por exemplo, Dead Stranding, por exemplo, você pode falar que Dead Stranding é um estilo de exploração também. Tem um amigo meu, um conhecido meu, né, faz muito tempo que eu não falo com ele, que ele defende que Super Mario Bros. Era um jogo de plataforma até o momento que ele migrou pro 3D no Nintendo 64, ele passou de uma plataforma para ser um jogo de exploração. Vocês concordam com isso? Continua sendo uma plataforma, mas é uma plataforma 3D. Foi adicionado, não que não existia exploração antes, né? Mas eram diferentes. Vocês já ouviram falar naqueles jogos que você coleta um monte de bugiganga durante o jogo inteiro? Colecatons? Isso, exato. É mais ou menos isso pra mim. Adicionaram, né? Então são gêneros que se sobressaem, né? Jogabilidade, estilos de jogabilidade que se sobressaem dentro de um jogo. O jogo é plataforma? É. Só que é focado em coletar bugiganga durante o jogo, em procurar coisas e coletar. Existe o jogo de plataforma 3D que é focado na plataforma. Que eu até acho que o Mario é assim. Mario do Nintendo 64. Eu acho o Mario 64 um platformer que por acaso está em 3D. Na real, assim... Tipo, quando você pensa no, sei lá, no Croc, Legend of Gobbos, eu penso como um plataforma aquele jogo. É um platformer. Sim. Que quase foi um jogo do Yoshi. Gex. Mas aí se você pensar que o Fighting Force foi quase o Streets of Rage, né? A gente meio que buga, Cara, né? o que eu acho mais interessante da história do Fighting Force é que a SEGA e a Core só foram discutir lançamento quando o jogo tava pronto. A SEGA é bizarra, né? 70% A SEGA pronto, tinha que levar cara. tapa na cara. Aí os caras foram sentar pra falar assim, não, vamos ver a política de lançamento. SEGA é SEGA. A SEGA é Aí a imbecil. SEGA, não tem política de lançamento. Isso vai sair no Saturno e daqui uns 2 anos no PC. Eles, não, a gente vai lançar isso no Nintendo 64 PlayStation também. Aí você não pode fazer isso com uma franquia minha. Aí eles foram olhar contrato, foi um rolo e tal. E tipo, nunca deu uma puta briga na justiça. Porque, Aí acabou que saiu em todo mundo, menos o Saturn, tá ligado? né? Cara, os caras eram muito loucos. A japonesada da SEGA usava muita droga, né, nessa época. Não é possível. E um beat'em up 3D? Beat'em up 3D é hack and slash ou é beat'em up? É beat'em up. Beat'em up. Se você pegar Fighting Force, se você pegar Crisis Beat, se você pegar Spike Out, ajuda aí, Marcel. Sei lá, Final Fight Streetwise. Ah, meu Acabou. Deus, dor no Vai coração, indo. porque Final Fight Streetwise É beat'em up, cara. Entendeu? Eu não acho tão ruim assim, não. Eu acho que é muito ruim. eu acho que ele não é tão ruim quanto dizem que ele é. Eu não tô dizendo que é um jogo bom, tá? Mas ele não é tão ruim quanto o estigma que ele tem. Eu também acho que ele só é chato. Ele é meio sem graça, ele não é ruim. Ele só não é bom. É que eu acho que ele foi, na época que ele saiu, já tinha Não é que saído ele- não é que ele é jogos ruim, como ele não é Warriors. É que depois que saiu, por exemplo, jogos como Warriors, que é um beat'em up fantástico da Rockstar, ficou muito complicado pro jogo. Uhum. Aquele jogo que eu fiz no Sábado Retrô, que foi ao ar 2 dias atrás, que é o Gekido, é um jogo muito legal. Muito bom. De beat'em up 3D, entendeu? Não é hack and slash coisa nenhuma, é um beat'em up, cara. É, Play 1, isso. Do Play 1, né? Eu Play tô 1. pirando a batatinha por um segundo Uhum. aqui, eu tô tomando água de privada. Ou tinha um beat'em up da SEGA no universo de House of the Dead? Tinha no Dreamcast. Como é que chamava aquilo? Putz, eu não vou lembrar o nome, mas tinha sim, saiu no Dreamcast esse jogo. Se a Plat tivesse aqui, ela ia lembrar o nome. Não, mas não é House of the Dead. É no universo do House of the Dead, tem zumbis. Ah, tá. Não, ele é um side... Como é que chama? Ele é um spin-off de House of the Dead. Do Dreamcast. Isso, do Dreamcast. Eu lembro desse jogo. Agora eu não vou lembrar o nome. Mas eu lembro, sim. A partir do momento em que o negócio chegou no 360 do PlayStation 3, a salada mista ficou pior ainda, velho. Tinha jogo que você ainda olhava, por exemplo, você olha pra Blue Dragon lá. É um RPG. Blue Dragon é feito pelo time original de Final Fantasy. Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. É bom? Bom. Pera aí, Marcel, rapidamente. O nome do jogo que a gente tá tentando lembrar é Zombie Revenge. Isso. É um jogo que saiu pra Sega Naomi e pra Dreamcast em 99. É um spin-off de House of the Dead. Show. Então, mas, assim, vocês sabem que eu sou fã de Final Fantasy. Não só do 7, de todos, até o 7. Até o 7 não, ainda gosto também do 9, do 10, do 8 também gosto. Você é um cara mais feliz que eu porque você não jogou Final Fantasy XI online, então você é mais feliz que eu. Não joguei. Mas eu joguei Destiny. Foi a mesma noia durante anos jogando. Então, assim, eu sou paga-pau, assumido, do time original de Final Fantasy. E o Blue Dragon é feito pelo time original de Final Fantasy. E além disso, tem um jogo chamado Lost Odyssey, que é feito pelos mesmos caras, que é estupendo. Se você não jogou ainda, jogue.
É um jogo assim, cara, que é... Eu joguei Lost Odyssey, tinha 4 discos. Exato. Tem história, você joga com um cara que ele é imortal, então tem hora que ele começa a relembrar as histórias que aconteceu lá Sim. em 1900 e Guaraná com rolha, e ele começa a contar. Cara, e só de você ler o texto dele contando as histórias, é super comovente, assim, é super tocante, é muito foda. Eu falo pro Junião que esse é um dos RPGs que eu tenho uma certa dificuldade por causa das cenas. A primeira cena do Lost Odyssey tem aquela batalha onde um dos exércitos usa parece um batedor de carne gigante. Sim. E todos eles têm uns chapéus altos. Eu começo a rir, eu falo assim, meu Deus, ninguém vai usar isso na batalha, não existe como. É os cozinheiros. É que nem Final Fantasy XII, que tem uma batalha inicial linda, maravilhosa, assim, com discos voadores e lasers e tal. É o 12. E de repente vem 2 caras em chocobos. Sim. E um deles é tipo um boy band, assim, ele é bronzeado e a armadura dele não cobre o peito, assim, dele. E ele tá segurando uma lança mó sério, assim, e a câmera dá aquele zoom out, assim, e ele tá num chocobo. E eu começo a rir, porque eu começo a falar, velho, tipo, como eu não consigo vencer meu cérebro. Ele fala assim, não, alguém dá um tapa e põe esse cara num cavalo, velho. Cara, o Chocobo é uma marca registrada do Final Fantasy, mas é bizarro. Chocobo não me incomoda muito. Agora o cara, boy band, com a armadura aberta no peito, tipo, só pra mostrar os músculos. Então não protege nada, né? Tipo, e ele fica com os mamilão bronzeado pra fora, assim. Pra mim, Final Fantasy XII foi o começo do fim. Foi aonde eu peguei e falei, peraí, mano. Ó, você quer ver um negócio? Claro, é uma comparação cretina, mas é mais ou menos isso. O Final Fantasy XII é o 11 offline. Eu joguei o 11 bem lá no começo, nos primeiros dias, assim, mas nem me lembro mais. Que bom, não, você é mais feliz que eu, Mas o 12 pra mim foi o começo do fim, foi onde eu joguei e falei, peraí, cara, alguma coisa tá errada com esse jogo aqui. Eu sei que tem um monte de gente que gosta, inclusive o Fabão, eu acho que é um dos prediletos dele, assim. O 12? É. Ixi. Eu gostei tanto do 10. Ah, não, o 10 é bom, o 10 é bom. O 10 é um dos meus favoritos. Eu gostei um pouco mais do 10-2. Não, o 10-2 não, pelo amor, não. O quê? Das Spice Girls lá? Eu gostei do 10-2. É, da Spice Girl, não. Das meninas. Não, Marcel, não, para, Marcel. Não, vergonha alheia já não permite. Para, Marcel, para. A gente precisa gostar de você, para com isso. Pra mim, a mina lutar dançando é tipo igual o cara lutar de armadura mostrando os mamilos. Não tem condição. Não rola. E você vê que a partir do 11, né, e do 12, foi quando o Final Fantasy começou a descaracterizar do gênero RPG, né? O senhor considera que Final Fantasy 13 é um RPG? 13, deixa eu lembrar, o 13 é da Lightning? É. Que tem 13, 13-1, 13-2, 13-3. Vamos lá. Do 12 pra frente ali já começou a tirar muita coisa que eu gostava e que eu julgava que era um RPG. Uma coisa, batalhas por turno. Isso era uma coisa que caracterizava RPG. Ah, mas isso aí não tem nada. Não, tudo bem, hoje não tem nada a ver, concordo, mas naquela época, quando a gente jogava lá atrás, tinha muito a ver, né? E foi o Final Fantasy onde caiu essas coisas. Então, pra mim, já começou a perder um pouquinho. Aí, quando saiu o 13, eu lembro que saiu no PlayStation 3, era mó alarde e tal, e eu não curti muito. Mas eu joguei o jogo até o final, só pra ver se eu não tava perdendo nada, assim, porque todo mundo tava falando que era muito bom, eu falei, vou jogar. O 13? O 13. Os 3 pedaços? Não, só joguei o primeiro. Que era o Final Fantasy 13, realmente. E achei extremamente sem graça, assim, a história eu não achei legal, Eu achei horrível, cara. Até achei legal os personagens, tipo, a Lightning é legal, aquele outro maluco lá que eu esqueci o nome. Mas, tipo, o jogo... Eu não curti. O jogo, assim, não conseguiu me prender, sabe? Eu terminei o jogo. Você terminou na força do ódio, porque você não tava curtindo. Sabe quando você joga esperando que vai ficar bom e de repente acaba e não fica bom? Sei, mas é que no meu caso eu dropei o jogo mesmo. É, então, eu terminei só pra ter certeza e poder falar com propriedade de que eu realmente não gostei mesmo. E pra mim, descaracterizou um pouco, começou a tirar algumas coisas que pra mim fez falta, né? Eu sei que o pessoal de hoje deve achar que isso é besteira e tudo mais, mas pra mim, os que eu gosto mais são aqueles RPGs que realmente mantêm a receitinha de bolo de RPG ali. Tipo Dragon Quest. É, tipo Dragon Quest, tipo Final Fantasy, os mais antigos. Dragon Quest até hoje é por turno. O Final Fantasy, eles droparam, né? Reciclaram o jogo inúmeras vezes. Hoje tá uma coisa que eu nem sei mais dizer o que é. É. Mas uma coisa que eu achei legal é que jogos como o próprio Bravely Default e o Octopath Traveler, eles são jogos pra quem gosta do Final Fantasy clássico. Sim, sim. Triangle Strategy. O Triangle Strategy eu ainda não joguei, mas penso que ele é já mais pro lado do Fire Emblem e do Shining Force. E do Final Fantasy Tactics. Exatamente. Por exemplo, Final Fantasy, se você perguntar pra mim qual é o melhor Final Fantasy, você já sabe que eu vou falar que é o 7.
Agora, se você falar assim pra mim, e entre o Final Fantasy VII e Final Fantasy Tactics, qual você prefere? Aí eu vou ficar sem te responder, Marcelo. É porque são estilos de jogos diferentes, né? Não é isso não, cara. São estilos de jogos diferentes, mas Cada são história, você fala? 2 jogos, na minha opinião, fenomenais, assim, 2 Final Fantasies, né? Fenomenais. Apesar de serem gêneros diferentes, pra mim tá dentro, os 2 são RPGs. Né? Um é RPG tático, outro é RPG convencional ali, JRPG. Concordo. Mas eu não consigo falar pra você qual eu gosto mais, porque eu adoro os 2. Então aí a gente volta lá pro começo do episódio, então. Daí a resposta para o que é Fire Emblem e o que é Shining Force é RPG, então. Porque se o Final Fantasy Tactics é RPG... Mas o Final Fantasy Tactics, ele é muito focado na história. Bom, pra começar, quem fez Final Fantasy Tactics foi os caras que fizeram Ogre Battle, né? E Ogre Battle sempre foi muito focado na história também. Não quer dizer que não é focado na jogabilidade, também é aquela questão dos jobs e tal, cara, aquilo foi muito louco, né? Mas a história do Final Fantasy Tactics é animal, assim. Não, eu concordo. Você perguntar pra mim, quais são as 2 melhores histórias que você já jogou na sua vida? Eu vou falar que entre as 3, as melhores histórias que eu joguei na minha vida é Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics e talvez depois The Last of Us, que eu acho foda também. Eu concordo com você, eu acho que realmente a história do Final Fantasy Tactics é fora da curva. Mas aí a gente vai entrar num mérito que eu não sei se é bem o que você está querendo, que é mais ou menos assim. Se o jogo levou o Oscar de melhor história, ele é RPG. Se ele não levou, ele não é. Eu não sei se é bem esse lado que você está querendo ir. Porque se você falar pra mim que a história do Final Fantasy Tactics dá um coro na história do Shining Force clássico, eu vou concordar contigo. Agora, se você falar pra mim que a história do primeiro Shining Force é uma história trivial, eu vou discordar, porque não é. Então, assim, não sei, de repente você tá com um padrão de qualidade muito lá no alto pra definir um gênero de jogo. Aí sou eu falando, o Marcel pode até dizer se ele concorda ou não, você também, Michelin. Mas quando você vai definir um gênero de jogo, por ser um jogo, por ser um elemento de arte interativo, é complicado você ficar na questão história. Porque se você tá analisando um livro, um filme, um seriado, eu concordo. Mas num elemento interativo onde a mecânica é o ponto da coisa, talvez não seja por esse lado, ou viajei? Não, eu acho que a gente acaba sempre levando pro lado que a gente prefere, né? Por exemplo, a história pra mim é muito importante mesmo, de qualquer jogo. A não ser Souls, que apesar de ter uma história boa por trás de tudo, é sem graça, assim, né? Você jogar o jogo no quesito história, você não tem, por exemplo, grandes acontecimentos, né? Você vai jogando aquilo que você sabe que vai acontecer, né? A grosso modo, tô falando. Agora, pra mim, sempre o mais foda do jogo é a história. Então, Final Fantasy Tactics eu acho que é muito incrível, assim. Então, eu acho que se sobressai. Pra mim, o ponto mais forte do jogo é a história. Como eu falei, a jogabilidade também acho muito boa. A questão dos jobs, etc, é muito legal. Já em Shining, pra mim, o foco não tá na história. A história só tá ali, precisa ter alguma história pra seguir. O foco maior tá na jogabilidade. Então, pra mim, é um jogo mais tático do que um RPG. Não quer dizer que ele não é um RPG, pode ser. Mas pra mim, ele é focado mais na parte tática do que em história e etc. E aí, Marcel, o que você acha disso? Eu acho que assim, a questão do gênero complica. RPGs mesmo, muitas das marcas do gênero, elas eram, na verdade, soluções para as necessidades tecnológicas da época. Conforme a tecnologia foi andando, o conceito do que é RPG em videogame pôde mudar. Hoje você tem RPGs que você pode literalmente vencer o chefão final sem subir de nível. Que você pode literalmente fazer tudo na maciota, na conversa. Que você pode interpretar um personagem que ele não é violento. Ele não resolve nada na violência. Então, a tecnologia mudou os parâmetros do que você tem em termos de jogo. RPG vem mudando muito o que ele é. Eu considero que ainda a história do RPG é o ponto principal, é o ponto que define ele, em termos de RPG. Então você concorda com o Michelin, para definir um gênero de RPG, o que importa é a história em primeiro plano. A história em primeiro plano. E aí a mecânica da interface, a mecânica, a jogabilidade fica em segundo plano. Fica em segundo plano, porque é o seguinte, eu joguei e gostei de RPGs por turnos, eu joguei e gostei mais do que turnos daquela atrocidade que é Chrono Cross. Aí eu joguei e gostei mais de RPGs de ação do que eu gostava da atrocidade que era o sistema de Chrono Cross. E eu gosto mais hoje de RPGs que intercalem coisas de FPS, por exemplo, primeira pessoa, do que eu gosto, coisas como, por exemplo, Deus Ex. Deus Ex é um dos meus grandes jogos da vida. É um RPG em primeira pessoa, que usa uma série de questões de tecnologia e tal.
E você pode chegar ao final de Deus Ex sem matar ninguém. Verdade. Aonde você não consegue fazer, por exemplo, em Souls. Souls, o objetivo é você matar inimigos. O pessoal zera Elden Ring sem matar nenhum inimigo. Não, mas tem que matar o boss, senão não zera. Não. Eles jogam no modo pacifista. Eles chamam a sombra e não encosta em ninguém. Tipo, mata só com o avatar, tá ligado? Sem dar um ataque. Ah, tá, não, que nem a gente tava falando do Elden Ring. Enfim, eu vou na contramão de vocês, sou voto vencido aqui, mas eu mantenho a minha posição. Eu acho que por se tratar de um jogo, de uma obra interativa, de uma obra que tem que ter uma interface. Por que você tá num videogame? É pra jogar ou é pra assistir um filme? Se você tá pra jogar, você tá com o controle na mão, a interatividade que você tem com aquela peça é o ponto principal, tá? Eu não acho que seja história. A história fica em segundo plano. Por mais que seja maravilhosa, concordo, a história do Final Fantasy Tactics é incrível, absurda, espetacular. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas eu consigo jogar um jogo que a mecânica é agradável e a história é média. O contrário, não. A história pode ser maravilhosa. Se a mecânica não me agrada, eu não jogo. Entendeu? Ah, mas a história é incrível. Aí eu vou lá e assisto no YouTube alguém jogar. Eu não jogo. Eu vou fazer uma pergunta como... Pode falar. A gente falou de Chrono Cross. Chrono Cross bebe muito fortemente num outro jogo que saiu pro Satellaview, chamado Radical Dreamers. Radical Dreamers é essencialmente um livro interativo. Ele tem texto e imagens paradas e você faz escolhas. É um RPG? Aí vocês me respondem, eu não joguei nem Chrono Cross e nem esse outro aí que você falou. Ó, vou te dar uma dica pra você jogar um jogo que não tem jogabilidade nenhuma, e eu aposto que se você jogar, você vai gostar. É um jogo que tem na Steam que é super baratinho, chama To The Moon. Já ouvi falar dele. É super barato, assim, deve custar, sei lá, R$5. Baixa, é um pixel art super legal, joga, e aí depois você me fala se não tem jogabilidade, eu não consigo jogar. Começa a jogar, começa a se prender na história. Se deixa levar. Talvez você tenha o problema de se deixar levar. Eu me deixo levar. Se o jogo tiver só história e for uma história estonteante que me prende, eu vou jogar, eu vou acompanhar a história até o final. Do mesmo jeito que Mas qual que é a diferença de você jogar ou dar o play no YouTube? Isso que eu não entendo. Porque... Toda a diferença. Ó, essa questão, por exemplo, do envolvimento, eu não consigo ter no YouTube, com uma carinha de um cara aqui embaixo, assim, comentando. Não consigo. Não precisa nem ter, pode ser só o gameplay. Mas assim, ó, se você tem um videogame, se você tem um jogo, e se você só vai assistir, qual é a diferença então eu te pergunto, qual é a diferença de você jogar ou de você assistir? Meu ponto é justamente esse, pra mim é a mesma coisa. Sim, mas aí eu prefiro jogar, entre aspas, assistindo. Tudo bem, no meu videogame. É uma escolha, né? Uma questão pessoal. Pra mim... A imagem é melhor, o som vai ser melhor. Entendi. Então você consegue se aprofundar mais. Pelo menos pra mim, né? Assim, a beleza do nosso bate-papo é esse. A gente aqui, nem sempre temos opiniões iguais e todo mundo se respeita. E agora eu vou tacar fogo no parquinho do respeito. Então vai. Cyberpunk 2077. O que tem? RPG, é jogo de carro, é FPS. Ou nem é um jogo. O que é? Ele é só bug. Hoje ele já é um jogo. Então, eu gostaria muito poder opinar sobre isso, mas eu não joguei, cara. Nem eu, não Marcel. joguei Cyberpunk. Aí eu lhe pergunto, e aí, Marcel, o que ele é? O Cyberpunk 2077, eu comprei ele pela terceira vez. Caraca. Eu comprei ele pra Xbox agora. Você sabe quanto que eu paguei nele? Quanto? Você sabe. 50 pila. Não. Eu paguei 0. Você ganhou de presente. Também não. Roubou. Né? Ai, meu Deus. Não. Eu troquei naquele esquema de pontos lá do DOTS. Não, então não, É. Peraí, então não foi de graça. Lá atrás você teve que pagar alguma coisa pra ter os dots. Eu não disse que foi de graça. Eu disse que eu paguei 0. Tá, Dá um chute quanto eu paguei nele pro Xbox. 50. R$100. Não sei. É um número muito, muito quebrado. R$14,93. O digital? Não, físico. R$14,93? A entrega vai sair mais caro que o jogo. Quinzão. Ok. Então, assim, eu gostei. Eu joguei no PC, joguei no PlayStation 4/PlayStation 5, gostei. Quantas horas de gameplay tem essa campanha? Depende de quanta missão lateral você quer fazer. Mas se você for jogar sem muito frescura, só ir reto na história. Ah, dá pra fazer o jogo em umas 30, 35 horas. Ah, tá, tranquilo. Você vai querer explorar, você quer achar umas namoradas, uns namorados, você quer explorar as Fale por coisas. si próprio. Você quer... Não sei de você nada disso aí, não. Esses jogos são muito moderninhos pra mim. Quando eu vi que dava pra escolher o tamanho do Bilal do personagem, eu falei, mano... Que pra mim, assim, eu não tenho nada contra. Mas você sabe que me surpreendeu? Eu esperava que tivesse cenas de sexo, porque tem muita nudez no jogo. Você vai ver muito seio exposto e tal. Sim. Mas isso nunca vai rolar. Mas rola! A primeira vez que rolou, forte no nível assim de filme pornô, e muito de surpresa. Eu tava jogando uma personagem feminina a primeira vez,
E aí, tipo, eu fiz um favor pra uma mulher de uma empresa, aí ela falou, a hora que você precisar de alguma coisa, você me manda uma mensagem. Aí, tipo, eu tava fazendo umas missões extras do jogo, eu recebi uma mensagem no celular, você tá perto de tal hotel? Eu queria conversar com você. Eu fui pro hotel e rola uma cena de sexo das duas. E eu, tipo, ok. Eu fiquei muito feliz que eu não tava numa live, você tá entendendo? Se eu estivesse numa live, eu ia tomar um strike. Cara, agora eu vou falar um negócio pra vocês aí que pode até ser polêmico. Eu não gosto muito dessas coisas em videogame. Pra mim, videogame é um lugar mágico, puro e maravilhoso, onde só tem matança e sanguinolência, e nada de sexo. Pode ser uma idiotice da minha cabeça e tal. Mas assim, pra mim, eu acho que, ó, completando o que você tá falando desse jogo, Marcel, eu não me interessei muito de jogá-lo, porque eu acho que são jogos que tem um lado apelativo. A mesma coisa pra mim de GTA. Eu não gosto muito porque eu acho que tem um lado apelativo. Quer dizer que eu tô certo? É isso? Não. Pode ser que GTA seja maravilhoso e eu concordo até que deve ser mesmo, porque tanta gente joga, tanta gente gosta. Mas pra mim, tem esse bloqueio, a gente pode até dizer que é um bloqueio, vai. Jogos que tem muita apelação, por exemplo, isso eu não tô falando só da questão do sexo, etc. Eu lembro quando eu trabalhava nas revistas, há muito tempo atrás, eu fui solicitado a fazer um detonado de Manhunt, que é um jogo da Rockstar também. E eu achei aquilo uma bosta, mas tão grande, porque o jogo parece que é assim, é um jogo feito para ser extremamente fora das regras, onde a matança e a tortura e etc. é o principal, é a mecânica principal do jogo, e aí você quer chocar as pessoas, então as pessoas vão jogar porque tipo, vão falar assim, nossa, eu vou torturar um cara, vamos lá. Então eu acho que mexe com uma coisa na pessoa que, de repente, não é o melhor para se atrair uma pessoa para um videogame com esse tipo de coisa. Isso pra mim. Se você adora, quem tá ouvindo, eu gosto muito de Manhunt, acho muito louco, ótimo, legal. Então, pra mim isso não é o suficiente, entendeu? Pra me imergir numa história, ou me imergir num jogo. Esse ponto só a violência gratuita e sem motivo, pra mim não é uma coisa que vai me fazer gostar ou jogar o jogo. E esse jogo, o Cyberpunk, eu achei que não tanto que nem esse jogo que eu tô usando de exemplo, que é realmente pura carnificina mesmo. Esse jogo não é nem o caso da violência, mas a coisa toda do sexo e tal, não sei o quê. Eu acho que desempenha um papel muito grande num jogo de videogame, onde não deveria ter, sabe, essa coisa e tal. Eu acho que, assim, eu entendo, sexo é uma coisa que a gente convive e etc, né? Mas eu acho que no videogame eu ainda não consigo aceitar tão bem, sabe? Eu acho que, eu vejo pelos olhos de que é uma coisa apelativa e não uma coisa da história. Pra mim ainda não consigo encaixar muito bem ainda. Mas, mestre, é um jogo pra adultos. Sim, mas eu acho que não é essa cena. Por exemplo, ó, você acabou de descrever uma cena de sexo explícito, que você falou nível de filme pornô. Não acho legal que aconteceu extremamente gratuitamente. Teve um motivo pra acontecer? Não, elas são duas mulheres adultas. Não, sim, mas levou, teve uma finalidade, isso aí ou teve só a finalidade de rolar inclusive no você sexo? pode ligar pra ela e ir lá e fazer de novo. Cara, as pessoas fazem sexo por questão de libido, não tem que ter uma finalidade. Eu acho que assim, o Michelin ele matou a charada. A gente tá falando da vida real. Sim. Eu tô falando dentro do videogame. Tem um motivo pra um cara chegar e matar o outro com um taco de beisebol? Só é o motivo de você bater com um taco de beisebol na cabeça do cara até explodir. Você tá entendendo? Tô entendendo. Eu acho que você matou a charada do momento que você falou pra mim e eu penso isso e acabou. E você tá certo. Eu acho que existem jogos pra todos os públicos. O Manhunt não é um jogo com Michelin e o Cyberpunk 2077 pode não ser por conta disso, mas o que o Marcel tá falando, e eu acho que é mais ou menos por aí, é que coisas acontecem na vida real e no videogame com motivo e sem motivo. Cabe a gente gostar ou não de determinadas coisas. Claramente, o Michelin não vai curtir o Cyberpunk, não curtiu o Manhunt, e tá tudo bem, cara. É o que você falou, vai ter alguém que vai estar ouvindo aqui que vai falar, puta, mas pra mim, essa coisa das minas lá foi legal. Ou o cara torturando é uma coisa que a gente nunca vai fazer na vida real, porque a gente não é assassino, mas que no jogo, uma ficção, tudo bem. Da mesma forma que você pega uma metralhadora e sai no meio da rua em GTA matando prostitutas ou velhinhas inocentes. É isso. Às vezes o cara se liberta de uma coisa que ele sabe que é uma ficção e que ele tá de boa, tanto faz, entendeu? Eu acho que assim, o Michelin matou a charada, ele mesmo respondeu a pergunta dele, ele falou assim, pra mim, eu não concebo isso em videogame, pra mim, videogame é um lugar puro e mágico. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum.
vai ter gente que vai querer fazer o contrário, entendeu? Não, eu acho assim, ó, o que me incomoda um pouco, vamos dizer assim, é usar isso como uma ferramenta para atrair as pessoas, entendeu? E aí você faz um jogo medíocre, por exemplo, Manhunt é um jogo extremamente medíocre. É fraco, bem fraco. É um jogo horrível, mas ele tem essa apelação. Isso me incomoda. No Cyberpunk teve esse monte de problema, de bug, né? É um jogo que eu jogaria? Sim, é um jogo que eu jogaria. Por exemplo, eu joguei The Witcher. Eu acho que é o melhor jogo que eu joguei na geração do Play 4. É muito bom, gosto muito. Tem cenas de sexo? Tem cenas de sexo, mas são coisas que acontecem, assim, muito ligado na história, você tem a opção de fazer ou não, sei lá, é um pouco diferente. Mas tem, mas não é ligado, não é marketeado aquela coisa ali. Por exemplo, Manhunt não, era aquilo, olha, sanguinolência, olha a violência gratuita, entendeu? Então eu acho que... Não, entendo. São pontos que não deveriam ser o ponto principal do jogo. Eu acho que o jogo é uma arte, todos os jogos são arte, e eu acho que como arte você tem que ter alguma coisa que se sobressai. A arte não digo que é só a parte visual, a parte sonora, por exemplo, a jogabilidade também, a história também, né? Então eu acho que isso não é coisas, na minha mente, pra mim, não é uma coisa legal pra se promover um jogo. Eu concordo, eu entendo o seu ponto e assim... Algumas questões que você falou, eu concordo. Por exemplo, Manhunt eu também acho um jogo ruim, assim, um jogo bem, bem fraco. Cheguei a jogar um pouco na época e tal, não me atraiu. Mas eu fico pensando o seguinte, ao mesmo tempo de que eu, Michelinha, a gente não curtiu, o Marcel não curtiu, achamos um jogo fraco, talvez apelativo pela questão violência, vai ter um moleque de 16 anos que vai vir babando nisso porque é o que ele quer, entendeu? Ele não quer saber se o jogo é bom, se a mecânica então, mas não sei o quê. Isso que eu acho errado. Ele quer ver violência. Mas, ó, já começa errado porque ele tem 16 anos e tá jogando um jogo que é pra 18 anos pra cima. Mas é que tá, quando a gente tinha 16 anos, a gente queria consumir conteúdo de 18 anos, seria hipocrisia falar que não. Mas vamos dizer, um cara de 18 anos, vai, pra ser bonitinho, pra ser dentro da lei. Vai ter um cara ali, né, parafraseando o Marcel, com o pau na testa, querendo ver duas minas se pegando e beleza. Se os caras fazem aquilo e tem gente querendo consumir, o Michelin fala assim, eu acho errado. Não. Eu também posso achar errado e o Marcel também acha errado. Eu não acho errado. Mas eu tenho alguém que achar beleza. O que não me deixa 100% confortável é isso ser como a atração principal do jogo. Tipo, ser uma bait pra vender e tal. O Junião matou agora. Entendi. Olha o rolo que você fez, Marcel. Mas é pra você foi isso pegar que a mina nós lá, estamos você aqui. foi pegar a mina no jogo, aí o que você fez, ó. Eu falei que eu ia tacar fogo no parquinho. Eu vou tacar mais ainda agora. Hoje, existindo jogos como GTA, que misturam direção, que misturam controle de voo, que misturam ação, que misturam comprar imóvel, existindo jogos como Cyberpunk 2077, existindo jogos como Red Dead Redemption 2, existindo jogos como The Witcher, existindo jogos como Final Fantasy XV, existe mercado para um jogo de puramente um estilo? Porque Street Fighter 6 tá vindo com uma mistura de estilos agora. Vai ter a luta e vai ter você andando na cidade. Oh, Jesus. Aquilo lá é a versão modernizada do World Tour, cara. Ah, tá. Bom, eu acho que tudo que é bem feito sempre vai ter o seu valor. Eu consigo, por exemplo, pegar o jogo do Mario lá no NES e jogar. Consigo pegar um jogo do Sonic e jogar até o final. Eu consigo pegar um Final Fantasy VII e jogar até o final. Que pra mim são exemplos clássicos de gêneros, né? Mas eu também fiquei muito feliz em jogar, por exemplo, Elden Ring, que pra mim mistura vários estilos, né? RPG, essa coisa da exploração que a gente estava falando. Eu senti o que o Miyamoto quis passar no Zelda 1, do Famicom, eu senti nesse jogo, 40 anos depois. Então, entendi o que ele quis dizer com eu quero que o player sinta a emoção de explorar. Então, eu acho que tudo que é feito bem feito, com maestria, cara, com certeza você vai conseguir jogar e vai ter espaço para esse cara vender. A gente até falou no episódio passado, né, que até dando uma agulhadinha aí, Elden Ring é um jogo gigantesco, muito bem feito, que foi vendido e tá aí a prova de que dá para fazer um jogo muito bom, com tudo que você quer, com 300 milhões de horas, 1 milhão de quest, e você faz dentro de uma vida e faz muito bem feito. O que é que a indústria hoje quer que você não acredite. Que é impossível fazer um jogo como Elden Ring de uma vida só, e tem que ser repartido em 15 partes, tem que ter 300 DLC, tem que ter não sei o quê, e Elden Ring mostrou que não. Exatamente. Elden Ring é o tipo de jogo que você compraria um DLC feliz. Feliz. Porque você sabe que o jogo que foi te apresentado base
ele tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que você não vai conseguir aproveitar ele todo. A menos que você pegue um checklist na internet, que refaça um mapa e marque todas as vírgulas de toda a comunidade, tudo que todo mundo descobriu sobre Elden Ring, se você entrar na wiki, a menos que você faça isso, você não vai... Tô falando, você não vai ver o jogo inteiro. É um jogo assim que tem tanto conteúdo que se eles vierem, e acho que vão, com a DLC, você paga feliz, porque você sabe que aquilo não foi de má fé. O jogo base, ele é um jogo estupendo em quantidade de conteúdo apresentado. Exato. Pra mim, a questão de comprar uma DLC ou não tá no fato, primeiro, se eu gostei do jogo. Segundo, o jogo base que eu comprei, pra mim, valeu o dinheiro que eu paguei? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Elden Ring eu joguei, adorei, e agora eu quero mais. Marcel, não tem uma conta que faz por horas jogada, divide por reais? Você pode fazer essa comparação, mas ela não é necessariamente a mais justa. Eu costumava fazer uma comparação com as pessoas por hora em relação a filme. Então, se por exemplo você gasta R$50 para ir no cinema, vamos imaginar, e um filme tem 2 horas, significa que cada hora de diversão sua vale R$25. Cada hora de boa diversão. Se um jogo custar R$250, mas ele te der 10 horas de diversão, você já tá break-even. Uhum. Se ele te der 50 horas de diversão, foi um puta negócio os R$250. Se eu fizer essa conta com o Elden Ring, eu falo pra você que cada hora minha de diversão custou bem menos do que R$1. Nossa, o senhor mandou muito bem. É mais ou menos eu com Breath of the Wild. Se eu fizer a conta com o Breath of the Wild, também dá menos de R$1. Nem se você comprasse bala, não dá pra você se divertir por uma hora. Não, uma bala, não, imagina. E outra, você vai ter uma diabetes nervosa. Gigantesca. Tá ligado? Você vai ter cara, você vai morrer de diabetes. Então, assim, tem aquele jogo que você compra que você não se diverte. Assim como tem um filme que você paga R$50 e você não se diverte. Começo do namoro, você tenta mentir pra pessoa, né? Eu brinco com as pessoas isso, que eu falo assim que nos primeiros 8 meses de namoro, a pessoa não conhece você, ela conhece o seu embaixador. Boa. Que é o cara que nunca vai fazer nada errado, é o cara que tá sempre no horário. A pessoa começa a dormir na sua casa, começa a ver mais coisas suas, então quebra essa ilusão do embaixador. Terceiro encontro. A Loi falou assim, vamos pegar um cinema? Eu falei, vamos pegar um cinema. E no terceiro encontro a gente queria pegar uma sessão de cinema. E ela escolheu um filme europeu. Eu não sei se pra me testar, eu não sei se pra ver se eu gostava do filme europeu, eu não sei. Ela escolheu um filme europeu que foi provavelmente o filme mais chato que eu assisti na minha vida. Eu não lembro o nome do filme, eu sei que o filme ganhou não sei quantas palmas de ouro. E era um casal de velhos que ela e ele vão caindo na demência. E aí eles vão imaginando coisas assim, e a vida deles não tem nada a ver com o que eles estão vivendo. E eles estão imaginando umas loucuras muito loucas. E a gente começou a dar risada no meio do filme, e gente chorando em volta da gente, a gente não entendendo o que a gente não tava vendo no filme, que as pessoas estavam chorando e a gente não. Então eu com certeza, se eu gastei R$50 nesse filme, R$100, porque 2 entradas, eu não me diverti, esse filme não se pagou. Se nós tomarmos que uma hora de diversão do Marcel vale R$25, ele verdadeiramente não se pagou. Não, mas aí, querido, se você tá no terceiro encontro com a moça e prestou atenção no filme, você já fez coisa errada, né? Eu tenho probleminha, né? Não, você tem probleminha. Mas assim, nossa, tem uns jogos que eu peguei... E teve jogo que eu peguei caro na minha vida que não funcionou comigo, não travou, não são ruins, mas eles não funcionaram comigo. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas na forma de Splatoon. Splatoon não funcionou comigo. É excelente, é incrível, é fantástico. Mas eu entrava pra jogar no Wii U, eu tinha a sensação de que ia vir alguma coisa, uma sonda da Nintendo entrar no meu ouvido e dominar meu cérebro. Porque a galera, tipo, conversando antes da partida começar, e eu literalmente vi gente falando assim, "Hooray, this is the best game ever!" E tipo, o outro escrevendo assim, Nintendo, que bom que você nos deu esse jogo, eu sou tão feliz com isso. E eu tipo, velho, ninguém da Nintendo vai pagar pra vocês. Por que vocês estão escrevendo essas coisas antes da partida começar? Então, assim, não sei. Não me obrigue a começar a falar de Final Fantasy VII Remake. Então, assim, mas a minha pergunta se mantém. Vocês acreditam, então, que dá pra, por exemplo, eu comprar um puzzle puro? Se eu lançar um Tetris hoje, ele vende? Não, cara. Não, porque as coisas mudam, as coisas evoluem, né? Aliás, Tetris hoje tá fazendo, acho que, 37 anos, é isso? 34, eu já me perdi. Mas, enfim, tá fazendo aniversário hoje, mais de 30 anos. Não, cara, as coisas mudam. Eu acho que os videogames, eles evoluíram na questão do gênero, as coisas se misturaram, novos gêneros foram criados, a gente falou que existem jogos que nem gênero tem, porque são únicos, tipo Katamari Damacy. A menos que você seja uma pessoa ultra casual e jogue no mobile, lá no Facebook, que nem a minha esposa, ela tem um joguinho que ela joga todos os dias, que é um puzzle. Um jogo free to play lá, todo dia ela joga um pouquinho e tal, e é isso.
Agora, um jogo nos modelos super comerciais, vendendo, sei lá, no PlayStation 5, eu não consigo enxergar um jogo puramente puzzle assim. Pode ser que tenha, mas eu não vejo. Hoje existe uma coisa que é exatamente para abrigar esse tipo de jogos que não tem esse apelo comercial tão grande, que são jogos indie. Então eu vejo que existe espaço, sim. Se alguém lançar um jogo indie de puzzle lá que custa, sei lá, $5, $10, e for um baita jogo, eu acho que, por que não? Agora, assim, um jogo tipo, né, no AAA, assim, aí eu também acho que hoje já foi criado um tipo de jogo que pode ser chamado de AAA e tal, e vendido pelo preço do AAA, né? É isso, eu queria me retratar. Baseado no que o Michelin falou, eu acho que o modelo de jogo que a gente pensa, né, porque, sei lá, pensa no jogo lançamento de Nintendo Switch, de PlayStation 5, de Xbox, talvez não. Mas esses jogos, que ele citou a questão do indie, jogos baratos, não precisa nem ser jogo barato, tem jogo free to play, entendeu? Então, nesse modelo, sim. Agora, pensando num jogo, sei lá, que vai aparecer na State of Play, ou que vai aparecer no Nintendo Direct, ou que vai aparecer no... Bota aqui o nome da apresentação da Microsoft. Puzzle, talvez não. Não sei, Marcel, o que você acha? Eu não acho que hoje exista mais espaço, cara, para um jogo que é puzzle, por exemplo, assim como eu não acho que existe espaço para um jogo de ação puro. Ele vai ter que ser ação com alguma outra coisa junto, né? Mas até aí eu também conversei, inclusive, isso com o senhor, que eu tinha muito medo do Streets of Rage 4, porque eu não sabia se existia mercado ainda para um puro beat'em up. Streets of Rage 4 veio e vendeu muito bem. Tudo bem, mas ele é um indie. É um indie. Essa dúvida, ela me foi tirada da mente no lançamento do Scott Pilgrim vs. The World. Eu acho que naquele momento eu tive a ideia de que sim, ainda tem público e sim, ainda vai vender e as pessoas ainda vão jogar. Não tinha essa dúvida no Streets of Rage 4, pelo contrário, eu achava que... Não, o senhor não tinha, eu tinha. Uhum. Virei pro senhor, o senhor falou exatamente isso. Ele falou, não, é Streets of Rage, vai vender. É que assim, a gente tá fadado a pensar de maneiras quando a gente é programado para pensar. Eu acho que talvez eu e o Junião, a gente tenha um pensamento mais clean. O Marcel tá sempre envolvido com números, com não sei o quê, quem vendeu, quem não vendeu, a estratégia de mercado. Então, talvez, Marcel, a sua mente foi dominada por essas empresas sem vergonha, entendeu? Que quer que você não acredite que esses jogos vão vender. Quer que você acredite que $60 é muito barato para vender um jogo. E que tem que ser vendido 300 DLCs, e que tem não sei o quê. Então, talvez o seu envolvimento com esse tipo de coisa tá levando o seu pensamento para um lado diferente. Você não sabe de nada, Marcel. Falei miseravelmente agora diante dos mestres, eu vou até ali colocar uma espada. Não, ninguém falhou nada. Isso é muito interessante, porque você vê, eu sou um cara que eu vivo alienado de tudo. E é até ruim ser assim. Cara, eu não vou atrás de nada, assim, eu não assisto jornal há muitos anos, não assisto TV há muitos anos. Na minha TV o que toca é YouTube, é não sei o quê, não pode falar o nome das coisas aí que o Junião não gosta. Não, pode falar, a gente brinca porque, na verdade, é o Rafael, nosso amigo Frota. Eu vi o vídeo do Eric lá, onde ele ficou mais de 1 hora só falando disso. Não, os caras falaram que eu virei uma metralhadora de propaganda gratuita no vídeo. Mas eu acho que isso é interessante, porque você vê que realmente as nossas opiniões e os nossos pensamentos vão em direção ao que a gente está acompanhando, ao que a gente está prestando atenção naquele momento, né? Então, acho que a gente sempre fala isso nos nossos podcasts. É a minha opinião, né, pessoal? Não leva tão a sério, cada um tem a sua opinião e tal. E a nossa opinião é feita do quê? É feita disso, é feita das coisas que a gente pesquisa, que a gente estuda, que a gente tem interesse e onde a gente vive. O que a gente faz, o que a gente sente, reflete nas nossas experiências. Então, acho que foi um exemplo perfeito do Marcel agora, onde ele está um pouco, vamos dizer assim, não está acreditando no poder dos jogos de puzzle. Eu acho que um jogo de puzzle muito bem feito hoje, por exemplo, a gente tem exemplos não tão velhos assim, como Luminix, que chama aquele do DS. Luminix. Tem um do PSP também que é muito bom, esqueci o nome agora. Puzzle Quest. Então, tem esse, mas tem um outro, que eu não vou lembrar, mas tem um muito bom. Tem espaço sim, é só o jogo ser bom e ser lançado no lugar certo. É lógico que um jogo de puzzle lá, sei lá, Puyo Puyo não vai competir com Elden Ring, mas se ele for lançado no lugar certo, ele vai competir com um outro puzzle lá, um outro joguinho de $5 lá, e ele vai... Olha, esse jogo é muito bom. Então, existe, eu acho que existe sim. O jogo tem que ser bom. Eu acho que a primeira coisa é essa. Depois ele tem que ter sorte de você achá-lo. Porque os jogos pequenos e tal, não é todo mundo que consegue achar. Agora, então, indo pra reta final,
Como se classifica jogos hoje em dia? Nós chegamos à conclusão que é impossível classificar, então? Não, eu acabei de dar um exemplo de classificação. Bom e ruim. Não, ok. Né, do tipo assim, aqueles que eu gastaria tempo e aqueles que são Manhunt. Ou aqueles que eu gastaria tempo e aqueles que são Final Fantasy VII Remake. Isso. Quero deixar muito claro nessa gravação que Final Fantasy VII Remake é fedido. Não entra no gosto do Michelin, mas entra no meu. Não sei como. O Junião ainda não testou por tempo suficiente pra ter fica uma opinião. assim, viu, Junião? Fique assim. Mas como se classifica os jogos hoje em dia? Essa pergunta é muito boa, viu? Porque se você fizer uma análise dos jogos AAA que a gente joga hoje, você concorda comigo que as coisas não fogem muito uma da outra? Você vai jogar um jogo de tiro ali, aquele monte de coisa tal, e não sei o quê. Você vai jogar um RPG, todos os meios que se mesclam ali. Você concorda comigo ou não? Não sei se todos se mesclam, mas algumas experiências começam a aparecer pasteurizadas, porque todo mundo tem mais ou menos a mesma combinação. Exato. E aí fica difícil de classificar alguma coisa assim. Como é que você classificaria Elden Ring, Junião? Elden Ring pra mim é um action RPG. Pra mim também, então a gente concordou. Assim, por outro lado, eu vejo algumas coisas que se você não fizer hoje, ninguém rela no teu jogo. Por exemplo, Call of Duty. O Call of Duty ele criou um nível de espetáculo, onde ele literalmente toma o controle das suas mãos, que outros jogos se veem forçados a fazer a mesma coisa. Os últimos Final Fantasy. Eles vêm tentando tornar a fórmula tão ação e tão americanizada quanto possível, por medo de perder vendas nos Estados Unidos. E perde venda porque não consegue acertar a fórmula. Não, é uma coisa meio Star Wars. Não, aí eu te pergunto. Todo mundo gostava de Final Fantasy, certo? Havia quem gostava. Vamos falar do Play 1, Final Fantasy no Play 1. Não tem um que é ruim, concorda? O que a Square fazia no Play 1 era maravilhoso. Você podia ir lá e comprar e pronto. Concordo. Seja que fosse um jogo de puzzle, um jogo de RPG, um jogo de luta, corrida, o que eles faziam... Até Chocobo Racing. Então, aí o que aconteceu? Os jogos têm que se modernizar. Hoje a gente não pode mais vender Final Fantasy VII como ele era antes. A gente tem que fazer várias firulas para atrair as pessoas. E eu te pergunto, atrai quem? O que eu conheço são haters que nascem assim. Agora, amantes eu não vejo nenhum nascer. Não sei, talvez na estatística lá que a gente não conhece até faça sentido. Mas se faz sentido, porque existe essa luta de todos os jogos de Final Fantasy. Não, esse vai ser animal. Tanto que no Final Fantasy XVI trouxeram um diretor do Final Fantasy XIV lá, né? Que o Final Fantasy Online foi um belo de um desastre até entrar um diretor que tá lá hoje. Tá falando do 14 antes do Realm Reborn, né? Que o jogo era uma bosta total, aí resetaram o jogo. Resetaram o jogo, o cara teve o culhão de chegar lá, resetar a parada inteira, começou do zero, falou, todo mundo ficou puto, mas falou, é assim que vai ser feito, é assim que vai ser um negócio, que vai nascer um negócio legal. E o cara fez, e hoje Final Fantasy XIV é um sucesso absoluto. Eu nunca joguei, mas, por exemplo, o Alex joga e, ele fala que é o melhor Final Fantasy que existe. Eu não caí nessa armadilha, não. E muita gente gosta, não vejo ninguém falar mal. Agora trouxeram esse cara pra dirigir o Final Fantasy XVI. Por quê? Porque tá nessa briga. Nenhum Final Fantasy agrada. Depois da época do Play 2, nenhum Final Fantasy agrada mais. Então eu te pergunto, tá fazendo sucesso? Não. Mas espera um pouquinho. É uma pergunta legítima, não tô provocando, não. Quando você fala que nenhum Final Fantasy agrada, são os números de jogos que estão dizendo que tá sendo um flop? O que é? Que você tá se baseando no quê? A Square nunca vai chegar e falar assim, olha, nosso Final Fantasy foi uma bosta, mas o próximo que a gente vai lançar vai ser bom. Eles não vão fazer isso nunca. Sempre vão falar, nossa, nosso Final Fantasy é incrível. Mas o que eu vejo é o seguinte, eu vejo essa luta do próprio Square para trazer o Final Fantasy de volta. O Final Fantasy ser o que ele era antes, um sucesso absoluto para quem gosta de RPG. É o que eu vejo na mídia. Então, assim, por exemplo, agora eles estão trazendo esse cara, que foi o cara que consertou o Final Fantasy XIV. Então ele vai consertar o Final Fantasy. Vamos ver. O 15 eu não achei nem ruim nem bom. Para mim foi que nem o 13, sem graça. Mas vamos ver agora o 16. Eu quero muito voltar a jogar um Final Fantasy muito bom, que eu fique preso no jogo e jogue até o final, entendeu? Então, assim, o que eu vejo, eu não vou atrás de fatos, que nem o Junião falou, que é o correto. Você vai, olha lá, vamos ver quanto que vendeu, quanto que não vendeu. Mas o que eu vejo é que a Square tá sempre buscando esse aprimoramento. Então, será que isso é realmente saudável? Eu acredito sim que tem que ter uma modernização nos jogos e etc. E você diferenciar um pouco. Não pode lançar a mesma coisa toda vez.
Mas essa perseguição por algo totalmente diferente do que era antes e que, na teoria, vai trazer mais fãs, será que isso é legal? Porque é curioso que na contrapartida, a mesma Square Enix continua com o Dragon Quest intocável e a mesma Square Enix continua trazendo jogos com o modelo clássico. Eu citei o Bravely Default, o Octopath Traveler e agora o Marcel ainda falou o Triangle Strategy, que são jogos que bebem na fonte dos clássicos e que agradam o público das antigas. Mas Dragon Quest é da Enix. Hoje é uma empresa só? Sim, mas vai ver o time de produção. É totalmente diferente. Então a Enix ela vem batendo o martelo assim, não, nosso jogo vai continuar sendo assim. E eles conseguem inovar e conseguem melhorar o seu jogo a cada versão. Pelo menos assim, até hoje eu nunca vi ninguém pegar e acabar com Dragon Quest. Sempre que sai é bom, é legal, é não sei o quê. Então, por exemplo, a gente tem esse último aí que acho que é o 11, né, se não me engano. Pô, todo mundo gostou, fizeram uma versão definitiva aí, meteram o pau lá no visual 2D que fizeram, né, mas todo mundo gostou do jogo. E o pessoal, apesar de ser a mesma empresa, não é bem a mesma empresa. Então o que a gente vê acontecendo com Dragon Quest é totalmente diferente do que acontece com Final Fantasy, na minha opinião. É inegável que é diferente. Agora, eu não sei, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque por causa dos diretores, do time de desenvolvimento, não tinha pensado nisso. Não é, Marcel? O que a gente sempre vê a cada Final Fantasy que vai sair novo. A gente vê isso entre as linhas, né? Lógico que ninguém vai dizer isso expressamente, mas... O que é um fato é que o Final Fantasy está tentando ser reinventado desde sempre. Exatamente. E o Dragon Quest não. O Dragon Quest está mantendo uma linha desde sempre. Na época do Super Nintendo, Squaresoft tinha 2 ou 3 fórmulas para basicamente tudo que ela fazia. Quando veio o Play 1, ela também trabalhou basicamente 6 fórmulas no Play 1. Se você olhar todos os jogos de Romancing Saga a Xenogears, são basicamente 6 fórmulas, incluindo os Final Fantasy. E verdadeiramente uma coisa que o Michelin levantou, você na época do Play 1, você comprava um jogo da Squaresoft tranquilo, de que ele teria gráficos supremos, uma jogabilidade interessante, um loop de jogabilidade alegre, gostoso, um sistema de combate interessante, possivelmente super complexo, e uma história de a dar com pau, uma história muito boa. O que eu acredito que aconteceu com a Square é não muito diferente do que aconteceu com a Konami. Os números começaram a fugir. E não porque você tinha menos jogadores, mas porque você precisava, custo de produção ficava cada vez mais alto e o número de jogadores era mais ou menos sempre o mesmo. Então, quando eu produzia um jogo de Play 1 e eu gastava 10 mil dinheiros e depois eu podia vender esse jogo, cada jogo a 3 dinheiros, e portanto quando eu vendesse 30 mil cópias, eu tinha feito 9 vezes basicamente o que eu gastei com o jogo, eu tinha uma situação. Quando eu tenho hoje em dia uma situação onde o jogo custa 1 milhão de dinheiros para produzir, e eu quero vender 1 bilhão de cópias e não existe 1 bilhão de videogames, a situação é outra. A Square, ela vive tópicos. Eu quero grandes sucessos. Eu quero agora, eu preciso agora. Ela não sabe o que define um grande sucesso. Final Fantasy XV vendeu pra caramba. Definiu como um grande sucesso? Não. É legal, a gente tá contente com Final Fantasy XV. Final Fantasy VII vendeu bem. Você não vê a Square falando, nossa, Final Fantasy VII foi um puta sucesso. Então assim, eu acho que principalmente pro carro-chefe deles, existem expectativas constantes que são simplesmente gigantescas. E nunca tá bom, nunca tá legal. O problema é que a Square atual também, o que ela faz de diferente normalmente fora do Dragon Quest, vou chamar de linha Legacy, que é o relançamento remasterizado por IA dos jogos antigos. Fora dessas coisas, e dos jogos, vamos dizer assim, vou chamar de núcleo Super NES, vocês vão entender, que é Triangle Strategy, Octopath Traveler. Fora dessas localidades, a Square tá verdadeiramente perdida. Ela pegou a galera que fez Bayonetta e mandou fazer um GAS. Deu errado, Babylon Fall. Ela pegou uma galera que tinha feito Tomb Raider e mandou fazer GAS. Deu errado. Aí ela pegou uma galera que era de suporte, que era um time C dela, e falou assim, tá aqui uma franquia de milhões de dólares, vai fazer um jogo pra mim. E aí quando não deu certo nada disso, ela vendeu essa galera por um valor irrisório. Uhum. A Square tá completamente doida. Vou mandar uma mensagem pra Square. Primeiro, Square, vai cagar no mato. Segundo, pega o Final Fantasy, devolve pro Sakaguchi, fala assim, Sakaguchi é seu, de novo, faz aí o que você quiser. O Sakaguchi, pra quem não sabe... Rinoboru Sakaguchi. Ele é o diretor desde o Final Fantasy 1 até o Final Fantasy 12, Marcel. Não tenho certeza, mestre. Eu sei que até o 10, sim. O que aconteceu? O cara saiu e levou o time de produção. Acabou o Final Fantasy. A verdade é essa. Agora tem um monte de cara batendo cabeça pra criar um jogo bom.
E agora acho que descolaram esse cara aí, que é esse diretor do Final Fantasy XIV, que eu agora não vou lembrar o nome. Naoki Yoshida. Então, assim, a verdade é essa. Tirou os caras que sabiam fazer o jogo, e agora ninguém mais sabe. Você vê, Junião, que Dragon Quest continua com o mesmo time, até o Akira Toriyama continua fazendo artwork dos caras. Então, faz sentido. Isso eu não tô falando que assim, o antigo é melhor, então tem que ser feito igual ao antigo. Não é isso que eu tô falando. O que eu falo é o seguinte, você dá pra quem sabe fazer. A alma mantém, né? Exato, mantém a alma, vai ter incrementos, vai ter novidades, mas não vai perder as características. A essência continua a mesma. Exato, e é isso que vem de jogo. Isso é que traz o fã pra jogar o jogo. Por exemplo, Dark Souls, os caras têm maior cuidado pra não perder a essência, pra não perder aquelas características. Tem gente que fala assim, é muito difícil, tem que facilitar. Os caras não facilitam. Por quê? Porque senão vai estragar o jogo pra quem gosta de jogar o jogo. Uma coisa que eu acho totalmente idiota, que eu não vou entender nunca na minha vida, é o cara pegar um jogo de luta, por exemplo, que nem Guilty Gear, que é um jogo de luta que fez muito sucesso durante anos e anos, todo mundo jogou a vida inteira, aí chega na última versão, olha, a gente vai mudar tudo no jogo. Mas por quê? Porque a gente quer atrair novos jogadores. Atrair quem, cara? Você já tem a sua fanbase que joga o jogo desde que ele saiu. Você vai querer ferrar esses caras pra atrair uma nova geração, uma geração que pode não vir nunca, entendeu? Que é o que acontece. Final Fantasy tá nessa. Não, a gente vai vir aí com uma nova geração de fãs. Cadê a nova geração de fãs? Não vem. Quem joga o jogo ainda são os caras que jogavam desde aquela época. É lógico que eu tô falando isso tudo de modo grotesco, né? Lógico que tem fã novo e etc. Mas você nunca vai perder a alma de um jogo, por exemplo, Final Fantasy ou Guilty Gear, e você vai falar, vamos lançar um jogo que não tem nada a ver com todos os Guilty Gears que a gente lançou até hoje, os 30 Guilty Gear que a gente lançou, esse jogo vai ser totalmente diferente. É uma fanbase que vem sendo criada há não sei quantos anos. E aí quando você defeca em cima disso, você só perde. Você não vai ganhar. Como que você vai ganhar? Jogo de luta, tem que ser fácil de jogar. Cara, por que tem que ser fácil de jogar, cara? Porque senão desestimula a pessoa a jogar. Cara, se a pessoa não tem a manha de aprender a jogar um negócio, porque ela gostou daquele jogo, não é você facilitando tudo que a pessoa vai falar, agora sim, eu não preciso aprender nada, eu não preciso me esforçar em nada, é só ficar apertando um botão só e tá tudo certo. Quem no mundo que vai jogar durante anos e anos e anos um jogo que é isso? Que é um jogo que tá facilitado, sabe? Eu não consigo entender. Você tem que criar mecânicas para trazer o cara e prender o cara para ele aprender o jogo. Como é que os jogos do Miyazaki funcionam? Ele vai facilitando para você gostar, Junião? Ou ele vai te ensinando a batalhar porque você quer ver o próximo boss, você quer ver o final do jogo? É assim que faz, sabe, cara? Quando você facilita o negócio, quando você dá de mão beijada, ninguém vai se interessar. O cara vai jogar 15 minutos e vai falar, tá, legal, tchau. E nunca mais vai comprar aquele jogo. Então eu não consigo entender. Isso que o Marcel tá explicando aí da Square, eu até entendo. Que a Square tá louca. Ela tá achando que ela vai dominar o mundo. Não sei o que ela tá achando. Mas tem tanta coisa que hoje é tão forçada essa modernização, trazer outros gêneros, né? E pra juntar e tal. Deve fazer sentido, porque eu sou um bocó que tô aqui só falando besteira, mas eu não consigo ver. A indústria de quadrinhos passou pelo mesmo problema, ela precisava atrair mais gente. A indústria de videogame passa pelo mesmo problema. E é uma questão de número. Por que eu cago na cabeça de uma fanbase instalada? Porque minha fanbase instalada tem 20 milhões de pessoas. E eu quero uma fanbase de 50 milhões. Então, mas eu acho que isso se constrói não cagando na sua fanbase. Isso se constrói com qualidade. Você faz um upgrade da sua fanbase. Você não troca a sua fanbase. Você cria a partir daquilo. Por exemplo, gibis. Você tá falando de gibis. Eu lia muito gibi quando era moleque. Cara, chegou um momento que era tão idiota que o Homem-Aranha morreu a Tia May e no outro número ressuscitaram a Tia May. Eu falei, mano, você tá de brincadeira, né? Tipo, matar a Tia May. Por quê? Pra vender gibi. Olha, matou a Tia May, meu Deus do céu. Aí no outro dia, não, mas a Tia May voltou à vida. Agora vai morrer a Mary Jane. Mas daqui a pouco ela volta à vida. Perde o impacto. É a mesma coisa que acontece nos jogos, na minha opinião. Quando você pega um jogo de luta e transforma ele num jogo que você aperta um botão, você faz um combo e devasta o seu inimigo, qual é o sentimento que você completou algo que você vai ter fazendo isso? Eu acho que, na verdade, a gente pode pegar uma comparação para facilitar. É o problema da Warner versus o problema da Disney. Quando a Disney comprou a Marvel já tinha um acordo com a Paramount. Ela vem fazendo filmes desde 2008. Então, quando chegou em 2020 e ela fez um evento que chacoalhou, matou heróis e tudo, que foi Vingadores Endgame,
Todo mundo chorou. Teve uma questão sentimental com aquilo. Por quê? Fazia 12 anos que você estava assistindo o filme. A Warner tentou fazer o mesmo em 3 anos. E ela falou, se vocês vão engolir, vocês vão chorar, e vocês têm que chorar porque eu tô fazendo o filme. É isso que vocês querem. Ela não entendeu que fazia 12 anos que a gente estava construindo isso. É a mesma coisa aqui. Você pode chegar a uma base instalada de Street Fighter com Guilty Gear, mas para você chegar na base de Street, você tem que dar mais 20 anos para Guilty Gear, que é o tempo que Street teve. Mas as empresas não querem isso, Michelas. Elas querem esse ganho e essa base instalada, elas querem agora. Não, mas Guilty Gear já tem uma base instalada de, sei lá, desde o Play 1, Marcel. Sim, concordo. E aí você pega a sua base instalada, joga no lixo, vamos resetar. Porque eu preciso de 50 milhões. Pra mim não faz sentido nenhum. Financeiramente, pro executivo faz. Porque o executivo fala assim, cara, eu posso me contentar com 20 milhões e não mudar nada. E crescer organicamente. Ou eu posso mudar tudo no meu jogo, jogar fora os 20 milhões que eu tenho e ver se eu atraio muito mais gente. Então, mas é que tá. Você não vai atrair ninguém. Você já tá falando de um jogo que é de nicho, Guilty Gear. Então, assim, você não vai fazer isso aí. Não vai acontecer. Tipo, cara, é um jogo de luta, ele já tem uma comunidade. São muitas coisas que é pra você jogar no lixo pra arriscar um crescimento. Eu acho que até tem o crescimento porque eu acho que o próprio fã de Guilty Gear compra o jogo. Mesmo todo cagado, o cara vai lá e compra. Eu acho que assim, quem que veio de novo? Quanto que a comunidade de Guilty Gear cresceu porque cagaram no jogo? Isso que eu não consigo entender. Se não tá crescendo, não é porque o jogo é ruim. É porque vocês, de repente, o cara que tá fazendo o jogo não tá sabendo aproveitar alguma coisa, sei lá, explicar ou interter a pessoa, motivar a pessoa a aprender o jogo. E não você dar o bagulho de mão beijada. É a mesma coisa que acontece com Final Fantasy, de repente. Final Fantasy, antes pra você terminar, você tinha que, grindar, fazer um monte de coisa, ir atrás, procurar as coisas. Hoje não, você vai andando uma linha reta lá e termina o jogo, entendeu? Então... Eu gosto disso. Então, tudo bem, mas a gente já chegou à conclusão, né, Junião, que o Marcel tá desviado aí do caminho. Não, Marcel, não tenho nem o que comentar, vou deixar quieto. Mas nós chegamos então à conclusão que a única classificação possível de ter em jogos hoje em dia é se o jogo é bom ou não. É, exato. Aí, ó. Resumindo o papo, é isso. Não dá pra você classificar mais. Um RPG não é só RPG, um jogo de tiro não é mais só jogo de tiro. Uhum. Halo é um monte de coisa misturada. E Final Fantasy XV, nas palavras do Michelas, é fraco. Final Fantasy XV é... bleh. Eu nem me atrevi a jogar esse jogo. Pra mim, eu já dropei ele só de olhar o trailer. Pra mim é igual Final Fantasy XIII. Só porque parece um grupo de solteiros indo pro casamento de um deles? Porque é literalmente isso. O que eu acho mais idiota no Final Fantasy XV é que, além de tudo isso, você tem que acompanhar 15 tipos de mídia pra você ver a história do jogo. Isso, pra mim, é o fim da picada. Você tem que assistir um filme... Filme, ler um gibi, jogar um jogo retrô, comprar o chiclete oficial do Final Fantasy e raspar as figurinhas pra saber a história. Cara, ridículo. Foi um projeto multimídia, né? Square, vai a merda, por favor. Eu termino o podcast com essa colocação. Eu acho que esse é um fechamento perfeito pro podcast. Eu sempre sobra um pouquinho pra Square e pra Sega. E a gente acho que vai ficando por aqui. Aquele agradecimento enorme, fantástico pra vocês que passaram conosco enquanto a gente tentava classificar os jogos. É isso aí, valeu meus queridos, muito obrigado aí mais uma vez ao doutor Marcel, valeu mestre Michela, satisfação sempre estar aqui com vocês aí para bater esse papo incrível sobre videogame, essa coisa que nos cerca nesses joguinhos, esse hobby que a gente tanto ama, e esperamos ver todos vocês mais uma vez no próximo episódio do podcast da Gamescare. Valeu, Michelas. Valeu, pessoal, brigadão. Quem foi ao evento, obrigado demais, pessoal. Foi muito legal, foi muito bom ver todo mundo, abraçar e etc. Quem não pôde ir ao evento, tem o podcast do Junião e do Marcel aí. É o Pra Viagem 19. É só olhar o Pra Viagem aí no Minicast ou no YouTube e nos agregadores aí, pode olhar no Spotify, no Google Podcast, iTunes, qualquer lugar aí que você quiser. Dê uma conferida lá e mais uma vez, obrigado demais. Obrigado ao Gil, nosso personagem secreto aí que sempre edita nossas abobrinhas e deixa tudo bonitinho. Valeu, pessoal.